boa tarde, comunidade 247. Começando aqui mais um programa clássico do YouTube Brasil, que é o Léo ao Quadrado, 1º de 2022. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Léo? Eu queria dar um feliz ano novo para toda essa comunidade 247 e dizer que eu não sei porquê, Léo, mas esse ano de 2022, ele começou com um tema musical que não é um tema musical de hoje em dia, aquele tema musical de mais lá para trás, aquele assassinar o camarão. Mas vamos nessa. O 2022 está começando promissor, está bem interessante o ano, bem otimista até, e a comunidade está cada vez mais entrosada, cada vez mais forte, cada vez mais confiante. Isso é muito bom, energias extremamente positivas para nós esse ano. Parece que o pior está por passar. Parece que o pior está passando, se Deus quiser. A Maria do Socorro chegou aqui como assinante, o Antônio Oliveira também. A gente vai ter hoje aqui também o Juremir Machado, a Almeri, nossa querida amiga lá de Porto Alegre. A tua espera o Juremir, a comunidade gaúcha vai toda para grande jornalista brasileiro, vai estar aqui conosco daqui a pouco. Léo, já que você falou no camarão, Bolsonaro quis fazer uma cena, né? Porque pegou muito mal essas férias dele ali lá brincando de Hot Wheels, a Bahia, né, toda inundada, e aí ele tenta provocar uma certa compaixão com ele mesmo, né? Se internando lá no hospital Vila Nova Star e manda trazer o médico das Bahamas. E aí ele fala, não, a faca entrou mesmo, tal, e de repente o médico fala, não era a faca, era um camarão. Ou ele está até dizendo que não era o camarão por causa da facada, né? Ou suposta facada, como diz o nosso querido Joaquim de Carvalho. Aliás, falar no Joaquim, que clássico que foi aquele Léo ao Quadrado, você, o Joaquim e o Thiago, hein? Esse é o trio dos 3 monstrões, viu? Que articulação também sua, viu, Léo? Que você tem dedo seu ali para articular aquele programa. Eu sei que tem. Porque na hora que eu cheguei, que eu vi aquela surpresa, o Thiago tá aqui também, vai ser realmente um programa bem articuloso, porque eu gosto de conversar com o Thiago sobre articulação e técnica de comunicação, que eu sinto até prazer de ver. Assim, olha, nós temos gênios do nosso lado, porque não é só Carluxo que fica fazendo aquelas armações lá, não. Nós temos gênios da comunicação do lado progressista também. Então, eu tenho certeza que essa articulação foi sua. Então, enquanto você fala isso, eu vou lançar uma enquete aqui para o público, Léo, se eles acham que eu devo articular um programa com vocês 3. Mas fala então do camarão enquanto eu preparo a enquete aqui. O camarão, a facada camarão. Então, Léo, olha, bom, as pessoas que acompanham o Léo ao Quadrado sabem que, pelo menos eu nunca acreditei na história da facada, né? A história da facada começa com uma coisa muito estranha, né? Todo um percurso sem sangue, um evento que nenhuma pessoa deixaria de usar de forma política, e eles não demonstraram o sangue escorrendo, não demonstraram o corte, só foram mostrar aquilo bem tempo depois. E se a gente lembra do Serra, né, quando o Serra tomou uma bolinha de papel na cabeça e recebeu uma ligação do seu marqueteiro, e na mesma hora ele começou a passar mal, desmaiou, apareceu na Globo falando, é um absurdo, tanta violência, não pode. Ou seja, um evento que deveria ter sido explorado politicamente, se realmente tivesse acontecido, ele não foi, sem contar com coisas bizarras como o Adélio ter sido protegido pelos seguranças do Bolsonaro no lugar de ter sido linchado pelos apoiadores do Bolsonaro. Quando você vira na rua hoje e fala assim, olha, Bolsonaro é ladrão, se tem uma turminha de fanático, eles te espancam. O cara que teria dado uma facada no Bolsonaro seria protegido. Eu tô falando tudo isso porque tem gente que acha que só falar do não sangramento é insuficiente. São muitos elementos que mostram pra gente que foi uma feicada, sim. Bolsonaro tem um comprometimento nessa região do intestino, e é um comprometimento de longas datas, porque 3 meses antes da facada, ele estava dentro de uma igreja evangélica recebendo uma oração na região onde ele fez a cirurgia, e depois desse evento, dessa facada, gente, olha, quem conhece a vida real sabe que bandido toma facada, faz uma cirurgia ali, toma tiro, faz uma cirurgia, não volta. Essa coisa de constantes cirurgias, uma atrás da outra, é um comprometimento de outro tipo de doença, ou um câncer, como a gente estava sugerindo, mas as pessoas que conhecem mais falam que o câncer debilita muito mais do que aquele Bolsonaro que está ali, forte, falando bobagem. Então, é muito importante a gente ter o bom senso de parar de questionar essa coisa de que a facada foi fake. A gente tem que passar adiante. Olha, foi golpe,
não se questiona mais, foi golpe pronto, a facada foi fake, não se questiona mais isso. O detalhe é, vamos continuar vivendo no país do golpe, no país do fake, no país da decisão do STF através de um tweet de um militar? É isso que nós temos que discutir hoje em dia. O que vamos fazer? Nós tomamos um golpe, tivemos um presidente fake empurrado goela abaixo através de uma madeira erótica, kit gay, facada fake, e o Lula não pôde ser candidato por causa de um tweet de um general. E o que vamos fazer a respeito disso? Nós precisamos divulgar que isso aconteceu, porque as pessoas precisam saber que estamos vivendo sob o controle da mentira. Neste momento em que estamos vivendo sob o controle da mentira, vacinar as pessoas para que elas não sejam novamente controladas pela mentira é mais importante do que insistir na verdade. Então, estamos vivendo duas pandemias e elas são duas pandemias bem características. Uma é uma pandemia que afeta o corpo, debilita o sistema respiratório, leva as pessoas para debaixo da terra. A outra é uma pandemia que debilita a capacidade de raciocínio, a capacidade mental e leva as pessoas para uma situação talvez pior do que a morte, que é uma situação zumbi, em que as pessoas se tornam negativas. Uma pessoa morta é uma pessoa zerada. Uma pessoa zumbi é uma pessoa negativa. Então nós precisamos trabalhar esse processo de vacinação do nosso povo através do conhecimento. Só falar a verdade não adianta. É preciso impedir que a mentira tenha caminho, mais uma vez, para a mente dos brasileiros. Isso a gente só consegue através da educação política. Léo, é interessante você falar sobre isso, né? A gente fala tanto sobre fake news hoje, porque tem fake news que são mais sutis, são mais sofisticadas. Hoje eu publiquei um artigo sugerindo ao ex-presidente Lula, ao Partido dos Trabalhadores, que eles elaborem um guia sobre o que aconteceu na economia brasileira nos governos Lula e Dilma. Por exemplo, a Bolsa de Valores subiu 500% em reais no governo Lula. Subiu 1.200% em dólares no governo Lula. A Bolsa de Valores do governo Bolsonaro é a pior da história. Muita gente não sabe disso. E tem gente que fala, mas isso todo mundo sabe. Não, não é que todo mundo sabe. O jornal o Globo hoje fez um editorial, Léo, um editorial dizendo que o Lula tem que dizer o que ele vai fazer na economia. É muito simples. O Lula só precisa dizer, vou fazer o que eu já fiz. É tão fácil. É tão fácil. Se ele fizer o que ele já fez, e que não é tão simples repetir, né? Mas, enfim. E agora a Gleice está rebatendo o jornal O Globo, está dizendo que o Globo sempre foi negacionista do desenvolvimento, porque o Globo está dizendo que os petistas são terraplanistas, né? O Globo, Léo, o Globo patrocinou um golpe de Estado no Brasil, que se consumou no dia 12 de maio de 2016, quando a Dilma foi afastada. Desde então, e aliás até antes disso, o Brasil já não cresce. O Brasil está comprometendo toda uma geração por conta do golpe de Estado da Globo e do Sérgio Moro. 50 anos de atraso contratados pela Globo e pelo Moro, né? E esses caras vêm dar lição de moral. Então, eu acho que todas as fake news têm que ser combatidas, sobretudo as fake news da área econômica. Obrigado aqui ao Eduardo Lessa, está dizendo, há anos vocês fazem um grande programa. Obrigado, Edu. Léo, vamos combater as fake news também da economia, por favor. Isso que você propôs de uma forma muito interessante no artigo e diretamente por esse presidente Lula, Léo, é o que eu diria o Léo ao quadrado tem implorado para o campo progressista há muito tempo, que seria o escritório do amor, né? Eles têm o escritório do ódio, a gente teria o escritório da verdade, o escritório do amor, com um potencial de preparar os comunicadores para rebaterem as frases produzidas pelo outro lado. Naquela live com o Joaquim de Carvalho e o Tiago dos Reis, nós falamos exatamente sobre isso. Peraí, o cara vai vir com a história de mas o Lula foi condenado até a terceira instância. É preciso que as pessoas saibam responder isso. Um dos dias mais emocionantes na minha carreira no 247, que hoje eu já considero uma carreira que eu já vou para quase quinquênio trabalhando na internet. Está indo para a quinta temporada, né, Léo? E o 247 é uma realização minha, porque o meu sonho de criança era ser comunicador, só não tinha coragem de falar isso. Você identificou que existia esse sonho e trouxe para o 247. E uma coisa que a gente vem insistindo de todas as formas sobre essa importância de comunicar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa. E conversando com o Tiago dos Reis sobre
como que nós vamos levar isso para as pessoas? Um exemplo foi, o Lula foi condenado até a terceira instância. Nós precisamos ter uma estrutura para entregar para quem vai receber isso na cara o que eles vão explicar. Porque se nós não tivermos uma estrutura para empoderar, a pessoa já acredita no Lula, ela vai votar no Lula. Mas se ela não tiver com os elementos necessários para responder o que está sendo criado por pessoas poderosíssimas na comunicação, ela vai ficar perdida, porque, olha, eu voto no Lula e voto no Lula e pronto, não interessa o que a Globo vai falar. Mas o detalhe é, eu estou preparado para ganhar o voto daquele cara que está em cima do muro pro Lula, porque o imbecil está preparado para fazer campanha para o Sérgio Moro usando as frases repetidas de que o Lula foi condenado até a terceira instância. Ah, mas o Lula não é inocente, é porque o STF salvou o Lula e outras idiotices do tipo, ah, a prosperidade econômica no governo Lula durou 8 meses. Olha, isso são coisas, Léo, que eu ouço todos os dias. Quando eu posto uma questão econômica no Facebook, eu tenho comentários desse tipo. Ah, tudo isso aconteceu sim, mas por 8 meses, logo depois tudo desandou. Peraí, você está querendo dizer que a crise que começou graças às invasões internacionais em 2013, elas começaram com 8 meses de governo progressista no Brasil? Não, a coisa começou a pegar no Brasil foi praticamente 12 anos depois de um início de um ciclo de prosperidade que foi interrompida pelo aecismo apoiado pela imbecilidade interna do Brasil. O aecismo materializando o interesse dos Estados Unidos, que conseguiram cooptar Ministério Público e Poder Judiciário e conseguiram um monte de imbecis na classe média. O que nós precisamos fazer hoje é termos condições de empoderar as pessoas que sabem que estão do lado certo, mas às vezes não sabem explicar por que estão do lado certo. Às vezes não sabem responder perguntas idiotas como: mas o Lula foi condenado até a terceira instância? Ah, essa prosperidade do governo Lula não existiu, isso é por causa do boom das commodities, todo tipo de papinho para refutar a prosperidade econômica do ex-presidente Lula a gente ouve, inclusive hipócritas que dizem que não cresceram graças a uma política econômica de dignidade do trabalhador, cresceram por causa da igreja. Pô, mas a igreja continua lá, por que você está passando fome hoje? Cara, É verdade. precisamos saber conversar com as pessoas para que as pessoas saibam acabar com esses argumentos. Porque o que Léo, fez, é Léo, a interessante que prosperidade. o cara se deu bem porque ele é fodão, né? Por causa do mérito dele. Aliás, foi o eixo da campanha do Aécio em 2014. Não, não foi o Lula, não. É porque você é foda. Agora, o cara tá na lama e ele deixou de ser foda. O que que acontece, né? Porque a igreja também vende essa ideia de que ele é o fodão, né? Mas, enfim. Mas eu queria... Talvez, o pior, Léo, deve ter hipócrita, falso pastor falando por aí que o cara agora tá na merda, porque como ele perdeu o emprego, ele não tá dando o dízimo mais. Ou seja, tudo enquanto é coisa de ruim que acontece, eles conseguem reverter a situação ainda para ganhar um pouquinho. Aí o cara vende a geladeira de casa para entregar o dinheiro pro pastor para ver se melhora. O que acontece? Fica sem geladeira. E aí vai. Precisamos reverter essa situação. Exatamente. Léo, olha só, já que você mencionou essa figura, antes deixa eu agradecer a Kadish Angel, dizendo, excelente editorial de hoje, contra fatos inexistem argumentos, vamos compartilhar. Mas o que eu propus é uma coisa muito simples, Léo, era um PDF. Um PDF, arquivo pequenininho para espalhar pelos grupos, crescimento da bolsa, crescimento do emprego, crescimento da renda, aumento do salário mínimo, tantos indicadores, né, que é tão fácil contestar esses argumentos, acumulação de reservas, não tem para ninguém, né? O pessoal mente demais na economia. E, inclusive, a questão fiscal, que eles falam, ah, mas veja bem, não, não teve. Rombo fiscal teve com o Temer e tem com o Bolsonaro. Mas você mencionou, Léo, o ex-juiz Sérgio Moro, suspeito, parcial, né? Você acreditava, Léo, se você olhasse para aquele cenário, você eu lembro de você falando que você entrou para a comunicação quando você percebeu que havia um plano internacional de tornar o Brasil uma colônia, né? E isso seria, na verdade, tomar o petróleo e tal. O grande agente desse plano de destruição do Brasil, o grande operador é esse personagem que está na tela aí, o Sérgio Moro, né? Então, ele foi transformado em herói. Eu nunca vi isso acontecer. O cara destrói um país e vira herói do país que ele está destruindo, né? Uma coisa meio louca. E aí, Léo, a gente começa aqui nesse trabalho de comunicação,
contra a corrente, tomando porrada, né? Você se lembra bem disso. E aí, de repente, as coisas começam a virar. Se acreditar, seria possível acreditar 4, 5 anos atrás que esse indivíduo não poderia pisar em nenhum aeroporto do Brasil sem ser chamado de ladrão, vagabundo, sem vergonha? Olha, Léo, eu não vou ser hipócrita, eu não acreditava que o Brasil ia sobreviver a esse ataque dos Estados Unidos como está sobrevivendo. E eu queria trazer até um ponto que é muito importante. Eu sei que é muito difícil para o Leonardo Estopa falar uma coisa dessa e ser ouvido pelos demais comunicadores. Então eu vou pedir para você, Léo Atucci, para raciocinar sobre o que eu estou falando, passar para o Lula, que depois que o Lula fizer essa proposta, isso vira regra. A gente não pode se referir ao Sérgio Moro como um juiz suspeito. Suspeito é um termo que está dentro de um conhecimento específico da área jurídica. O juiz suspeito, em lato sensu, no coloquial, é juiz corrupto, é juiz ladrão. Então, ao falar sobre o Sérgio Moro e a gente trazer a informação, um juiz que foi suspeito pelo STF, a gente está trazendo uma informação para 2% da população, a gente tem que falar de uma forma muito clara. Esse juiz corrupto que usou a estrutura do Estado para fazer política, isso é muito importante, porque a palavra corrupto, ela tem poder. E o que o juiz, ex-juiz Sérgio Moro fez durante o tempo em que ele tinha uma toga que é um recurso disponível para as famílias ricas do Brasil, foi corrupção, não em sentido estrito, mas foi uma corrupção sim, porque ele vendia as suas decisões, ele recebia benefícios financeiros pela venda das decisões, então ele é um corrupto. Corrupto 100% entende, e ele fala contra a corrupção, sendo talvez um dos maiores corruptos do Brasil. Quando a gente começa falando de uma forma técnica e bonita para o nosso público, um juiz suspeito, um juiz parcial, um juiz que foi considerado suspeito pelo STF, a gente está falando com 2%, 3% da população e a gente não vai chegar ao povo com a informação mais importante. O juiz, ex-juiz Sérgio Moro, é corrupto. Ele é tão sujo quanto o Temer, tão sujo ou até pior do que o Aécio, ele é a mesma porcaria que o Eduardo Cunha, a mesma porcaria que o Gedel. A diferença é que ele entrou por dinastia e concurso público. Já o Aécio Neves, o Gedel e o Temer entraram por incapacidade da população brasileira em saber o que é um corrupto e o que é um político. Não podemos continuar trazendo palavras que não são compreendidas por 100% da população, porque do lado de lá eles não fazem isso. Do lado de lá eles não olham e falam coisas do tipo Lula acusado de peculato. Não, eles falam Lu ladrão. Olha a forma inteligente de comunicar, criar uma frase que se torna ao mesmo tempo expressiva, engraçada e agressiva. Lu ladrão. Esse cara é um corrupto. É pior do que um ladrão. Esse cara desgraçou a vida de muitas pessoas, tirou emprego de muita gente, pôs muitas pessoas na miséria. Claro. Continuar usando uma língua específica dos juristas para se referir ao Sérgio Moro é restringir a informação mais importante que nós temos. Esse corrupto não pode chegar à presidência da República e não poderia sequer ser candidato. Mas precisamos, de uma forma ou de outra, levar esse convencimento. Claro. Não, mas esse é o papel, na verdade, do militante, né? Da pessoa que vai pegar a matéria, vai compartilhar. Porque, por exemplo, ou do político, o Glauber Braga, ele chama o Moro de juiz ladrão, né? Agora, um veículo de comunicação, para a gente também não ficar recebendo processo, porque esses caras têm muita grana, a gente tem que ficar no termo técnico ali, parcial, suspeito, ainda que a suspeição e a parcialidade de um juiz seja a pior forma de corrupção, né? Porque o cara está usando o seu poder para corromper a justiça. E quando se corrompe a justiça, aí tudo está perdido, né? Agradeço aqui ao Carlos Norberto, que está nos apoiando. O Theo está dizendo: Atush, não tem como acrescentar. Vamos chamar o Rony Telles, grande figura. Vamos fazer uma live. Semana que vem, eu marcar um bate-papo com o Rony Telles. Ana de Pellegrini, perfeito tema do debate. Vamos subir os likes. Vivaldo Egídio está dizendo: Léo Quadrado, um programa explicativo dos fatos que estão acontecendo.
Léo, o Moro decidiu sofismar. Ele foi lá para. Ele está no. Não sei se ele está na Paraíba ainda. Aí você complicou tudo, Léo. Explica o que é sofismar primeiro. Faz... Não, ele está enganando. Aí. Ele está enganando, ele está enrolando. Sofismar, então, vou traduzir para o povo. Olavar, que é falar a mentira de uma forma tão bem falada que ela parece ser verdade. Então, o que ele falou? Não, as pessoas me acusam, mas eu não prestei consultoria para a Odebrecht. Olha só. O conflito de interesses do Moro com Alvarez e Marçal independe de prestar ou não consultoria para a Odebrecht. Ele quebrou a Odebrecht. A Odebrecht quebrada teve que ir para a recuperação judicial. Na recuperação judicial, ela contrata uma empresa chamada Alvarez e Marçal. Paga milhões para essa empresa. E essa empresa paga o Sérgio Moro. Já está estabelecido o conflito de interesses. Ninguém sabe o que o Moro foi fazer nessa Alvarez e Marçal. Né? Na verdade, muita gente fala que ele foi receber o dinheiro decorrente dessa quebra da Odebrecht que beneficiou essa Alvarez e Marçal. Por isso, ele está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União, pelo que se conhece lá nos Estados Unidos como porta giratória. O cara faz o serviço sujo no setor público, beneficia alguém no setor privado, e este sujeito beneficiado no setor privado contrata o agente público que gerou o benefício. Isso é uma forma de corrupção, né? Por isso ele está sendo investigado pelo Tribunal de Contas da União, mas peço para você explicar de uma maneira mais clara para o seu Zé e para a Dona Maria. De uma maneira muito clara, é mais ou menos assim, eu tenho... Sabe que a gente pode levar uma coisa dessa para um caso local, Léo? O que foi a atuação do Sérgio Moro? Até porque muitas pessoas já viram isso acontecer em cidades pequenas. É mais ou menos assim, você é dono de uma padaria. Como dono da padaria, você está concorrendo com a padaria do irmão do juiz. Então, aquele camarada que é irmão do juiz faz o irmão dele usar todo o poder institucional que ele tem para prejudicar a sua padaria ao ponto que sua padaria vai à falência. Quando sua padaria quebra, aquele camarada que é o juiz que fez a sua padaria quebrar vai trabalhar na empresa responsável por administrar sua empresa quebrada. Aí o cara se beneficiou, porque agora ele ficou como única padaria da cidade, porque ele conseguiu quebrar a concorrente. A concorrente está em recuperação, na verdade ela está produzindo quase nada, e mesmo assim produzindo para uma massa falida, para um grupo que está ali, que está querendo só receber as dívidas, e quem está controlando aquilo que sobrou, na realidade, é o concorrente que trabalhou para quebrar aquilo. É mais ou menos assim, essa questão do envolvimento do Sérgio Moro na destruição das empresas e no proveito da destruição das empresas, esse é um tema que ele precisa muito ser, digamos que, digerido e apresentado de uma forma muito simples para que as pessoas entendam. Mas isso ainda não é tão profundo, Léo, como o que eu sempre considero, talvez, a nossa melhor estratégia de saída do conflito. Nós estamos vivendo um momento que eles ainda conseguem manter pessoas engajadas pelo ódio. Se a gente conseguisse tirar esse ódio do vizinho, né, do colega de trabalho, e levar esse ódio para os verdadeiros protagonistas, que nem são os Estados Unidos da América, não é a nação, não é o povo americano, mas são interesses de banqueiros, acionistas, grandes empresários dos Estados Unidos que comandaram essa merda dentro do Brasil. Se a gente consegue tirar esse ódio que o petista tem do bolsonarista e que o bolsonarista tem do petista, e potencializar esse ódio lá fora e explicar que lá de fora eles usaram Aécio Neves, Sérgio Moro, Dallagnol, Rede Globo, toda essa turminha que está fazendo terceira via para destruir nossa indústria, nos levar ao desemprego, a gente consegue virar esse jogo. É muito estranha a citação que eu vou fazer aqui. As pessoas vão se assustar com a citação que eu vou fazer. Eu vou fazer uma citação a Adolf Hitler. Não porque ele tenha sido uma pessoa boa, mas porque é inquestionável como ele conseguiu convencer pessoas. E no livro dele ele fala uma coisa que é impressionante. Quando você começa a achar problema demais, as pessoas acabam inconscientemente achando que o problema é você. Então o Hitler falou, quer saber de uma coisa? Vamos fazer nossa campanha falando que o problema é só o judeu e pronto. Não interessam os pormenores, o problema é só o judeu. Por quê? Se você começa a trazer muitos problemas para o Sérgio Moro, começa a trazer muitos problemas como responsáveis pela crise,
você vai levando as pessoas para uma situação que elas não vão conseguir entender o que está acontecendo. E nós temos o problema raiz. O problema raiz, ele tira completamente o inimigo de dentro do Brasil. Isso para nós é um trunfo, porque o maior problema que o Lula vai ter para enfrentar em 2023 vai ser a desunião do povo brasileiro, e a gente já pode começar a trabalhar isso agora. O nosso verdadeiro inimigo não é o vizinho que votou no Bolsonaro, ele foi enganado. O nosso verdadeiro inimigo não é o empresário que achou que ia ficar rico votando no Bolsonaro, e nem o bobão que achou que ia receber a arma porque ia votar no Bolsonaro. Não, o nosso verdadeiro inimigo é quem pilotou a cabeça das pessoas para destruir a nossa indústria e para nos colocar numa situação rural. Foi esse cara que nos tirou o emprego, foi esse cara que nos tirou a dignidade, foi esse cara que reduziu o valor do real e fez agora a gente não ter condições de comprar nada. E esse cara não está no Brasil. Isso é um grupo de empresários dos Estados Unidos que está controlando a Lava Jato, que está controlando o MBL, que está controlando o PSDB há muito tempo. É contra esses que nós devemos lutar. Eles têm muitos funcionários brasileiros, né? Eles têm muitos operadores locais que defendem seus interesses. Deixa eu dar uma saudação especial para o nosso querido Ray Lula Rousseff 247 da Silva. Grande abraço, muito legal o nome dele, né? E o Ray Lula Rousseff 247 da Silva está dizendo: o marreco é o borracheiro que joga pregos na avenida antes da borracharia para consertar pneus furados. Léo, você que conhece essas histórias aí de Ponte Nova, do interior, tem borracheiro que faz isso mesmo? Tipo o Moro? O Moro, se fosse borracheiro, estava assim? Já aconteceu de borracheiro sair espalhando prego na rua? Léo, eu sou totalmente contra focar em uma determinada classe e falar que aquela classe faz isso, porque tem borracheiros que devem fazer isso, como nós temos muitos borracheiros que são dignos. Nós temos, eu queria inclusive dizer que nós temos juízes. Ontem, alguns segundos antes do celular ser clonado, eu te mandei uma informação que eu recebi de um desembargador trabalhista. Ele falou comigo: isso não pode ser assim, essa comunicação é uma comunicação que vai contra, né, indiretamente essa comunicação acaba cutucando para o lado do liberalismo. Então é preciso ter essa inteligência. Então, ou seja, dentro do Poder Judiciário nós temos progressistas, dentro do Ministério Público nós temos progressistas, entre os borracheiros nós temos os que jogam pregos, assim como nós temos também aqueles que não jogam pregos, que esperam o trabalho quando o trabalho vier. Mas uma coisa que nós tivemos durante um certo tempo, há coisas estranhas. Aqui na cidade de Ponte Nova, eu tenho a opinião que existe um complô ali, um certo controle entre os donos de postos de gasolina e a prefeitura, porque eles criaram umas regras de tráfego aqui, que para chegar a 100 metros de distância linear, às vezes você precisa percorrer 5 quilômetros, porque é contramão ali, isso e isso. Acho que tem coisas que deixam a gente um pouco, assim, encabulados, mas o Ray deu um exemplo de coisas que existem. Claro que existe, sim. Existe aquele camarada que ou é muito inteligente e sabe que aquela região é uma região onde os pneus vão furar e ele coloca uma borracharia ali por isso, e ele acaba sendo acusado, por ser estrategista, ele acaba sendo acusado de estar sabotando, mas não é, porque ali o asfalto descola, os pneus furam, isso é absolutamente normal, mas deve existir sim aquele camarada que coloca ali os obstáculos, como o próprio Sérgio Moro, né? O cara que vai destruir para oferecer a cura, o cara que vai criar doença para oferecer a cura depois. E o interessante é que aí a gente já entra no sabadão da conspiração, Léo. As teorias conspiratórias falam que os Estados Unidos possuem indústrias farmacêuticas que inventam doenças para depois trocarem a cura dessas doenças por metais preciosos na África. Então existem as teorias que falam... Olha essa conspiração aí, Léo. Sabadão da conspiração ainda, não é sábado não, mas antecipando o sabadão da conspiração. Existem Léo, teorias... Deixa eu fazer um break aqui, já que você tocou no sabadão da conspiração. Deixa eu agradecer aqui a Momê sugerindo um bom dia, meninas, de sábado. Eu acho uma ótima ideia, mas o problema é o seguinte, quer dizer, a gente conseguir conciliar com a questão das folgas das pessoas também, né? O Caio fala assim: Léo, o ódio que você citou é o que ficou para antipetistas não se sentirem idiotas, pois a enganação está explícita. Os progressistas não têm ódio, têm indignação. Cadê o Juremir? Caio, o Juremir vai chegar aqui às 5 horas. Hoje o Léo Quadrado é especial, vai mais longe. Então a gente está aqui só aquecendo para o Juremir chegar, já com o público aqui bombando. Então vamos dar likes e compartilhar. Léo, você está falando... Lembrando que J vem antes do L. Então, se virar um Juremir, vai virar um JL2. Né? E vira uma fórmula cada vez mais complexa, né? Exatamente. Olha só, Léo, vamos falar então sobre
já que você falou de Sabadão da Conspiração, vamos falar de previsões para 2022. Antes de previsões, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, o que vai acontecer no canal do Leonardo Stoppa em 2022? Léo, estamos organizando, porque o compromisso em 2022, o que eu tenho uma felicidade muito grande de dizer é que o campo progressista conseguiu produzir. Assim, o 247 produziu uma emissora de televisão 24 horas no ar, praticamente, com muita análise política. Nós temos canais com estratégia, como, por exemplo, o Thiago dos Reis, que tem alcance gigantesco, Rony Telles, aqui a Santarém trazendo notícias de uma forma muito interessante. E o que eu estou sentindo falta, e falo isso porque se alguém quiser preencher essa lacuna, eu vou ficar muito feliz, porque nós precisamos vencer, é de um Lula fez. Talvez o canal Leonardo Stoppa se torne o canal, pelo menos esse ano, Lula fez. Peraí, você sabia que o Lula fez o programa Caminhos da Escola? Você sabe o que era o programa Mulheres Mil? Você sabia que aquela bobagem que você fala a respeito de que o Lula não ensinava a pescar, né, dava o peixe? Você sabia que ao contrário, que tinham programas direcionados ao conhecimento para criar viabilidade industrial? Você sabia que antes morriam 300 crianças de fome por dia? Você sabe que o Fome Zero é um programa que é estudado ao redor do mundo e talvez até em outros planetas, porque foi o programa mais inteligente de combate à fome na história da humanidade? Então, o Lula fez é algo que eu sinto falta. E como o canal, assim, o Lula fez é um programa mais de orientação para o resto dos comunicadores e para a militância, e ele é um programa, eu imagino ser um programa muito educativo, e tem muito a cara do canal Leonardo Stoppa, porque o canal Leonardo Stoppa é aquele canal que não gosta muito do clickbait, né, de ficar ali, o Bolsonaro cai amanhã, dessa vez ele cai. Como eu não tenho muito esse perfil, eu sei que esse perfil é um perfil legal, as pessoas querem ter um pouquinho de otimismo, né? Você traz o otimismo, depois você fala um pouco de informação importante. Mas como eu não consigo fazer isso, eu não criei ainda esse dom, estou treinando ainda para talvez na outra encarnação fazer esse tipo de otimismo, a informação a respeito de como o Lula conseguiu fazer e por que no poder ele faria novamente, talvez seja a maior lacuna que a gente tenha hoje. Então, talvez o canal Leonardo Stoppa faça exatamente esse trabalho. O Lula fez. Inclusive, eu compartilhei com você aquilo que você comentou no início do programa. E está, inclusive, no site do Brasil 247, que é um apanhado de 4 minutos a respeito de como foi o governo Lula em termos de números, ensinando as pessoas a pesquisarem e mostrarem para quem é teimoso, olha, tá aqui, cara, pesquisa aqui. Se você conseguir rodar esse vídeo que eu te mandei no chat privado, é um vídeo rápido, que você vai ver o potencial da informação, e esse vídeo é um pouquinho daquilo que você está pedindo pro Lula fazer. E que eu tenho pedido pro Lula fazer há um certo tempo aqui no Léo ao Quadrado, ou seja, o Léo ao Quadrado já pede isso, Léo, há muito tempo, o 247 já pede isso pro Lula há um certo tempo. Em 2023, se o Lula não fizer, a gente tem que fazer. Tem que sair. Tá certo. Léo, olha só, então eu vou ler o comentário, já eu abro o vídeo aqui. O Jefferson dizendo assim, Stoppa, me desculpe, mas esse povo todos são meus inimigos, sim. Eles elegeram um cara que me pesou em arrobas e desejou minha morte. Antes essa gente tinha meu desprezo. Hoje desejo a eles o mesmo que me desejam. Pedro Garcia, Tuxo, o que acha de fazer um programa com Stoppa e Rui Costa Pimenta? Acho que seria uma discussão maravilhosa, acho uma ótima ideia, eu sei que o Léo admira muito o Rui, vou propor, e o pessoal está gostando muito da ideia, assim, de um programa do Thiago dos Reis, Stoppa e Joaquim de Carvalho. Léo, enquanto eu vou abrindo o vídeo aqui, fala das previsões. Você acha que essa eleição vai dar mesmo Lula ganha, como tudo indica, ou vai ser mais difícil, tem risco? Como é que você está vendo o processo eleitoral? Eu vejo esse momento um momento mais difícil para qualquer tipo de vidente. De Mãe de Ná a Leonardo Stoppa, eu diria que nunca estivemos tanto nas mãos do povo como agora. Existem momentos na política, Léo, em que as coisas estão tão, assim, bem desenhadas que a gente bate o olho e fala, não tem jeito, os caras já conseguiram criar uma estrutura ali e contra aquela estrutura não há mais o que fazer. Só que hoje nós temos uma divisão tão interessante que nós podemos dizer que temos agora, como nação brasileira, o controle da direção do Brasil, porque não existe mais aquela situação de 2018 em que 100% do empresariado estava contra o Lula. Eles não estavam com o Bolsonaro, eles estavam contra o Lula. Indiferente de quem fosse para tirar o PT do poder, eles estavam com aquelas pessoas.
Hoje não, hoje nós temos uma divisão muito interessante e essa divisão vai consolidando cada vez mais o posicionamento daqueles que dependem do mercado interno do lado progressista. Nunca tivemos uma situação tão, digamos que, indefinida como agora. Então, a melhor previsão que nós podemos fazer neste momento nem seria previsão, seria um lançar de responsabilidade. Eu poderia dizer que está nas nossas mãos. Até mesmo conquistar pessoas que, por algum motivo, elas tenham um certo ressentimento de apoiar o Lula. Por algum motivo, elas pensem, olha, eu não posso apoiar o Bolsonaro, mas o meu público vai xingar se eu apoiar o Lula. Então eu vou falar que eu sou Ciro Gomes. É preciso ter inteligência para chegar para essas pessoas, é preciso pedir desculpa para essas pessoas, porque elas são importantes para a gente matar isso no primeiro turno. Isso vai depender de uma coisa, Léo, que a gente cobra muito dos bolsonaristas, mas nos falta humildade e capacidade de perdão. Eu não estou falando com esse colega aí que foi pesado em arroba para ele perdoar o babaca do cara que pesou ele em arroba, mas para ele perdoar o que foi enganado, porque o Bolsonaro pesou ele em arroba. O Bolsonaro criou um ambiente, infelizmente, racista, um ambiente de dizer que existe uma classe que é superior. Todo esse ambiente ele já existe no Brasil, a Globo já prega, a Record já prega, as novelas da Globo já mostram os negros em inferioridade, as novelas da Record da mesma forma. A cultura brasileira é essa, isso já acontece há muito tempo, eu sei deste drama, infelizmente, que os africanos passam no Brasil, e vi uma estatística que 84% dos brasileiros são descendentes de africanos. E olha só, nós estamos falando de 84% da população brasileira passando por isso e não percebendo que está passando por isso. Mas é hora da gente ter um pouco de reflexão. A gente quer que eles deem o braço a torcer, que eles se convençam que eles erraram. Aí na nossa parte nessa história também, ela é uma parte um pouco difícil, que é a parte de perdoar. Como que eu vou perdoar aquele babaca que até semana passada vinha gritando mito para me encher a paciência? Outro dia o vizinho passou com a camisa escrito Bolsonaro 17, a camisa verde e amarelo, me desejou um feliz ano novo de uma forma muito esplêndida, que eu nem percebi que ele estava com a camisa verde e amarela, depois eu vou perceber que ele estava tentando me zoar, e ele nunca conseguiu me zoar. Por quê? Antes de ver a camisa verde e amarela, eu vi um ser humano, vi uma pessoa que quer o bem, que quer que as coisas aconteçam, mas que talvez por não ter uma expressão social, por não ter uma aceitação, por não ter uma facilidade de se comunicar na internet, aprendeu que escrever Bolsonaro 2018 e agora Bolsonaro 2022 é o suficiente para você virar estrela, né? Eu já até dei um nome para essa doença, a síndrome de Felipe Neto. É o cara que nunca teve nenhum tipo de admirador na internet, e quando ele escreveu Bolsonaro 2018 pela primeira vez, ele teve a metade da sua lista xingando e a outra metade aplaudindo. Depois disso, ele não conseguiu sair dessa mais. E o interessante é que eu batizei como síndrome de Felipe Neto, e depois o Felipe Neto trouxe um comentário a respeito disso, né? Ele falou, olha, o influencer, ele vive de cliques. Então, pode ser a coisa mais idiota do mundo. Se der clique, ele vai continuar repetindo. A gente está dando clique demais pro cara que está falando Bolsonaro, pro cara que está apoiando o Lula. Vamos parar de dar clique para esse cara, vamos trazer esse cara para o nosso lado, porque o dislike também é clique, sabe? Léo. Perdão. Precisamos exercer o perdão. Há de haver o perdão, já dizia o compositor. A Cadiz botou um slogan muito legal aqui, que é Lula fez, Lula faz, Lula 13. Pedro Garcia disse, Estopa, o que você acha do fato do PT estar liderando e até agora nenhum partido ter firmado aliança? O Rui fala muito sobre isso, né? O Rui Costa Pinto falou que estranho, né? O PT na frente era para todo mundo estar saindo no tapa para chegar na frente da aliança com o Lula, mas parece que tem alguma coisa estranha. Responda, Léo. Olha, o detalhe é o seguinte, eu não vou ser hipócrita e dizer que em nenhum lugar do mundo um político do PT jamais roubou. Isso é fanatismo. Eu sou analista político, eu não sou um fanático. Mas nós precisamos analisar os modelos de governo do PT e os modelos de governo de outros partidos. O modelo de governo do PT é um modelo de governo que dificulta demais os esquemas de desvio de dinheiro. Por quê? Imagina o seguinte, Léo, eu preciso investir
na cidade de Ponte Nova, eu sou prefeito e eu preciso investir 10 milhões de reais. Eu posso investir 10 milhões de reais furando o buraco e fazendo, por exemplo, novas instalações hidráulicas na cidade. O povo não conhece o que eu estou colocando debaixo da terra, o povo não sabe quanto custa aquilo, então eu tenho total liberdade de desviar o dinheiro, porque ninguém sabe o que está acontecendo. São 10 milhões de reais que estão nas minhas mãos para eu fazer o que eu quiser. Agora, quando você pega 10 milhões de reais para pagar professor, para pagar enfermeiro, para pagar profissional de saúde, para investir nas pessoas, como que você vira para todos os professores do Brasil e fala, me devolve 1% do seu salário? Como que você vira para os profissionais de saúde e fala, me devolve um pouco desse dinheiro? Então, é preciso admitir que, por mais que seja incontestável o fato de que em todos os partidos políticos do mundo existe, sim, eventos de corrupção, o PT tem um modelo que mais dificulta o desvio do dinheiro público, que é este modelo de, no lugar de investir em grandes obras que possibilitam grandes desvios, como, por exemplo, a cidade administrativa que o Aécio fez, que dizem que 3% da cidade administrativa foi diretamente para ele, o PT investe na ponta, e este investimento na ponta dificulta demais o desvio. Como que você faz para desviar o dinheiro que você coloca no Bolsa Família? É muito difícil. Se a verba do Bolsa Família for para a construção de uma rodovia, metade daquele dinheiro vai para o político. Agora, se a verba do Bolsa Família vai para 1 milhão de famílias, como é que você toma esse dinheiro de 1 milhão de famílias? Não, esse dinheiro vai para o comércio. O método de governo do PT, ele é um método que revolta o político que está na política para desviar o dinheiro público. Isso é absolutamente normal. O antipetismo não é um fenômeno de luta contra a corrupção, mas um fenômeno de luta contra a dificuldade do desvio do dinheiro público, que a modalidade de dinheiro de investimento direto na população mais pobre, ela cria essa dificuldade de desvio de dinheiro público. Então, essa é a única explicação que eu consigo ver para isso. Deixa eu agradecer aqui alguns comentários que chegaram. Quero agradecer ao Robson Grilo, que mandou aqui um apoio. Ana de Pellegrini fala, Léo, a Tuxa, a fala do Stopp e a fala do Alisson Mascaro se complementam. Estamos num momento único para a retomada da democracia. Não podemos desperdiçar a chance, precisamos conversar com as pessoas e construir a pressão popular. O Alisson Mascaro ontem foi realmente espetacular. O Alisson é um gênio, né? Então, o Stopp também é brilhante. Mas o Alisson falou, Léo, que era o seguinte, momento único na história do Brasil, o Lula está com a faca e o queijo na mão, no entanto, tem que haver a outra mão, tem que haver a pressão popular para que o Lula seja levado a um governo de maior transformação social, para que as pessoas não se acomodem com pouco, né? Que busquem uma verdadeira transformação da sociedade brasileira. E outro ponto de estratégia, Léo, antes de você ler o próximo superchat, um outro ponto de estratégia que eu acho que, se o Tiago dos Reis estiver assistindo, eu gostaria até que ele comentasse sobre isso também, porque ele tem demonstrado aí que saca muito estratégia. Não é o Lula que está com a faca e o queijo na mão. Vamos cair na real, né? A melhor situação para o Lula nesse momento seria curtir a vida dele agora namorando, passeando. Não. Quem está com a faca e o queijo na mão é o povo brasileiro que teve sua economia destruída. A gente tem que mudar esse discurso. Não foi o Lula que foi impedido de se candidatar em 2018. Fui eu que fui impedido de votar no Lula em 2018. E o que está acontecendo agora é que, se a gente conseguir mudar esse discurso para o povo tá com a faca e o queijo na mão para te trazer de volta o governo progressista que fez o PIB multiplicar por 5, o povo tá com a faca e o queijo na mão para trazer de volta o governo que multiplicou o salário por 5 vezes. Isso é muito importante, sabe? Porque a gente fica colocando muito benefício em cima do Lula, a gente fica colocando muita coisa em cima de um Lula que nem precisa ser presidente. Isso é a maior consciência que nós temos. Nós temos que ter essa inteligência de passar essa consciência, porque eu me sinto dessa forma. Eu vejo um Lula que não precisa ser presidente da República para ele. Eu vejo um Lula que precisa ser presidente da República para mim e para muitas outras pessoas que têm uma expectativa de um Brasil melhor. O que eu vejo como Lula presidente do Brasil não é um Lula presidente do Brasil para o Lula ser presidente, mas para minha filha poder ir tranquilamente para uma escola, poder estudar no futuro.
essa narrativa precisa ser modificada, porque do outro lado eles sabem fazer essa narrativa. Do outro lado, não é vamos eleger o capitão porque ele é bom, vamos evitar que o comunismo tome o Brasil através da eleição do capitão. Essa linha discursiva, se a gente conseguir trabalhar a linha discursiva da forma como o cérebro humano recebe a informação, a gente vai fazer um estrago, porque nós temos o benefício da verdade. Essa é a grande vantagem disso. Com certeza. Deixa eu agradecer aqui a Maiara, que falou: Rui Costa Pequena, Pimenta, José Genuíno, Léo Estopa tem que intensificar suas ideias e teorias. O maior problema é lutar contra os Estados Unidos. Está dizendo, a direita é hipócrita e burra, não leem. Né? Marcos Kosok, parabéns ao 247 por manter a diversidade de opiniões e não cair na onda de cancelamento. Mantenham Rui Costa Pimenta, lógico, Estopa, óbvio, André Constantini, óbvio também, e Pepe Escobar, não liguem para os canais que querem pautar o 247. Pepe hoje deu uma aula sobre o Cazaquistão. Quem entendeu o que está acontecendo no Cazaquistão, assistam a live do Pepe Escobar. Foi fantástica, realmente. Cantonia dizendo assim, ó, antes agradecendo aqui também a Suzy Cidreira. Cantonia, PT para as eleições de 2018 levantou as obras dos governos e enviou para sedes, falta divulgar de forma didática e atrativa. Precisa também o Moro fez, quebra da indústria, etc., e também como o Bolsonaro, né? Exatamente, tem que fazer. Ó, enquanto o Léo faz, o Lula fez, alguém tem que fazer o Moro fez. E o Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez? Andou de jet ski, brincou de Hot Wheels, engoliu camarão. O que mais que o Bolsonaro fez, Léo? Eu acho que, estrategicamente, Léo, seria a hora de esquecer o Bolsonaro. Estrategicamente, seria a hora de Lula fez, Moro desfez, Bolsonaro, deixa ele com camarão. Bolsonaro, assim, a gente já consegue perceber que a única possibilidade de continuidade do Bolsonaro é uma aliança dessa elite exportadora de soja, no sentido de, olha, vamos desistir do Moro, vamos dar sequência no Bolsonaro, porque tem que ser ele mesmo. Mas a repugnância pelo Bolsonaro tem crescido de uma forma tão grande, junto com a conscientização do povo brasileiro, que eu acho que falar do Bolsonaro mais ajuda. Por mais que a gente continue falando mal, a gente vai engajar aquelas pessoas que gostam dele ainda, para que essas pessoas protejam. Se a gente parar de falar do Bolsonaro, o gadominion vai ficar quieto em casa e vai falar, acabou, já deu, chega. Então eu acho que agora, eu acho que 2022 o foco nosso deveria ser Lula. Olha, Lula fez. E Lula vai fazer, não por ele, por mim. Lula precisa ser candidato para mim, não para ele. Porque o Lula, se a gente fosse analisar o Lula como um ser humano, se o Lula, o meu sogro perdeu a esposa para a Covid-19, agora meu sogro está procurando outra namorada. Ele não está procurando ser político, não, nem trabalhar e nem se matar. Quem está procurando se matar à frente da presidência da República para recuperar um povo que está passando fome é o Lula. Então é preciso a gente ter esse tipo de raciocínio. Cara, o Lula está num trabalho que não é mais um trabalho de ego. O cara foi eleito presidente no momento em que ele conseguiu sair com 87% de aprovação, é considerado o melhor presidente do Brasil ao redor de todo mundo. Será que o Lula precisa de status de ser presidente da República? Não. O Lula está fazendo um sacrifício pela sociedade. Se a gente não entender que isso está acontecendo, a gente vai continuar falando, o Lula merece ser presidente. Peraí, como assim o Lula merece ser presidente? O Lula vai ser presidente porque eu mereço ter um presidente. As pessoas que estão passando fome merecem ter um presidente. As pessoas que estão desempregadas merecem ter um emprego. A indústria que está desativada merece voltar a funcionar. A Eletrobras merece voltar a ser nossa. Nós merecemos ter a Petrobras nossa. Nós merecemos ter a Eletrobras. E nós merecemos ter o nível de desemprego que tínhamos quando essa palhaçada começou em 2014. O menor da nossa história. Nós merecemos ter o poder de compra que a gente tinha em 2014. E o Moro, né? Engraçado, Léo. O Moro deu uma declaração agora. Você falou muito bem, né? Lula fez, Moro desfez e o Bolsonaro engoliu o camarão, né? O Moro, ele gosta de se auto-enganar, do auto-engano. Ele acabou de dizer que as vaias que ele recebeu na Paraíba foram vaias pagas. O aeroporto inteiro vaiou o cara, ele acha que tem alguém pagando. O cara é o seguinte, sabe quando o cara vive na bolha da Rede Globo? Então, ele vive naquele mundo encantado. William Bonner vira assim, Moro, você é lindo. Renata Vasconcelos, não, você é mais do que lindo, você é maravilhoso. Aí vem a Miriam Leitão, não, você não é nem lindo nem maravilhoso, você
é um pavão exuberante. E ele acredita, né? E ele que sempre foi o patinho feio. Aí ele vai para Paraíba e descobre o que os brasileiros acham dele. Não, alguém está pagando. Não tem ninguém pagando, não, cara. Ô, Léo, explica para o cara, assim, quer dizer, a quantidade de pessoas que ele desempregou nesse país. O Moro causou uma recessão no Brasil, não é de um nem de dois. Ele causou uma crise econômica que pode durar 50 anos. Ele pode ter destruído o Brasil para sempre, se ele não for reconstruído. Então, o que esse cara fez contra o Brasil, ninguém fez em toda a história. Mas passo para você. Ele está achando que alguém pagou, Léo. Olha, para o Moro entender que ele vive numa bolha e que o mundo real não é a família e os amigos, é preciso voltar um pouquinho atrás no tempo e lembrar que o Temer cogitou tentar a reeleição. O cara mais repugnado da história da presidência do Brasil antes de termos o Bolsonaro... e repugnante, Léo. Repugnante também. Figura repugnante. O cara que teve a menor aprovação da história da presidência do Brasil, ele cogitou ser candidato à reeleição. Isso mostra que as pessoas às vezes vivem em bolhas e acham realmente que os elogios de mãe são suficientes para fazerem dela uma pessoa extremamente bonita. O Moro não é amado pela população. O Moro nunca foi amado, porque o Moro nunca significou o bem. O Moro sempre significou fazer o mal. Olha a diferença. Por que o Lula é amado, o Moro nunca vai ser amado e o Bolsonaro nunca vai ser amado? Existem coisas na nossa vida que nós buscamos para que essas coisas nos façam felizes. A realização de comprar um carro, a realização de ver um filho formado na universidade, a realização da casa própria, realizações. Existem coisas que buscamos por vingança ou inveja e, como já diria o Chaves, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E a vingança, ela satisfaz por alguns segundos. Moro e Bolsonaro, eles significam para essa parcela de brasileiros que apontam votos para eles, não uma oportunidade de uma realização, de um bem e de uma felicidade, mas de uma vingança. Então, nunca Moro terá admiradores. Moro terá apoiadores que estão vivendo naquele momento a sede de se vingar de algo. Moro significa a vingança contra algo que eu tenho inveja, ou algo que eu não gosto, ou algo que eu acredito que realmente é corrupto. Eu voto no Moro para ser o punidor. Eu voto no Bolsonaro para ser o punidor, para ser o cara que vai ferrar, que vai acabar com o PT, que vai acabar com tudo isso. Eu voto no Lula porque o Lula vai construir, o Lula vai me ajudar a realizar o sonho de ter uma casa própria, de ter um carro, de ver meu filho ou minha filha na universidade. Olha a diferença. Como você consegue colocar no mesmo lugar do cérebro uma pessoa que significa realização com uma outra pessoa que significa destruição, ainda que a destruição te satisfaça, porque você quer vingança. Eu vou botar meu inimigo na cadeia, né? É a única coisa que ele representa. Só isso. Né? Vê se pode, né? Um cara ser presidente. Qual que você fez? Eu botei um monte de gente na cadeia. Não, mas o que você fez para construir? Nada. Eu só botei pessoas na cadeia. Realmente é uma vergonha completa, Léo. O Juan Rojas está dizendo que o William Bonner é o vice que Moro está procurando. Fabrício Soares está dizendo, um programa com Léo, Thiago, Joaquim seria pura crueldade. Bolsonaro teria que assistir pessoalmente. Mas se fosse um programa de auditório, o Bolsonaro tivesse que assistir pessoalmente um programa com Léo Stoppa, o Thiago dos Reis e o Joaquim de Carvalho, tinha que ter detector de metais, porque vai que esse cara vem com a faca de verdade, né? Já pensou? Pedro Garcia está dizendo, será que tem algum dirigente do PT por aqui para fazer a ponte para o Stoppa trabalhar na comunicação do Lula? Esse ano seria um sucesso. Né? Léo, Fabrício Soares. Peraí, só um pouquinho, Léo, só um pouquinho. Felizes anos novos, Léos. Aqui, ó, Bruna Câmara apoiando. Já te passo, Léo, e quero aproveitar esse comentário e perguntar: você vai ser candidato em 2022, Léo? Vou ser candidato. Opa, Léo Stoppa é candidato, diga. Léo Stoppa candidato 2022. Não sei ao quê, mas vou ser candidato. Você sabe que eu sou capaz de falar uma coisa diferente, Léo? O Bolsonaro ele é poupado de muitas verdades a respeito dele mesmo. Se o Bolsonaro tivesse 1 hora de prosa com o Thiago dos Reis, porque o Thiago dos Reis é pesquisador. O Thiago dos Reis sabe de dados, ele sabe realmente cavucar as coisas. O Joaquim de Carvalho
é um repórter investigativo, um jornalista que faz documentários. Com 1 hora de prosa com Joaquim de Carvalho e o Tiago dos Reis, sem aquele poder dele de gritar e colocar os seguranças na frente, esse cara infarta. Ele não aguenta 1 hora de prosa com os dois. Ele vai para o Dr. Macedo, né, Léo? Não, ele infarta. No Vila Nova Star. Assim, se ele não tiver para onde fugir, não é brincadeira. Ele vai começar a dar aquela gritaiada dele e ele só consegue sobreviver à imprensa porque ele grita com o jornalista, humilha o jornalista e sai. Você coloca o Bolsonaro para conversar com o Tiago dos Reis e Joaquim de Carvalho por 1 hora sem ele poder fugir, coloca os três numa jaula, todos sentados, e agora é diálogo. Se eu grito aqui não vale mais, não vale nada. Ele vai berrar, vai ficar sem voz com 20 minutos, nos outros 40 ele infarta, porque ele não sabe como ele é idiota e incompetente. Se o Bolsonaro soubesse a verdade sobre ele mesmo, ele não conseguiria se manter vivo. Porque ele é um cara que foi tão fantoche, foi tão usado, foi tão idiota durante todo esse tempo, e ele se acha realmente muito, e ele é, na verdade, ele é tão pouco, que se ele tivesse... Léo, mas será que ele não sabe? Será que ele não sabe? Ele está satisfeito assim com a quantidade de jet ski grátis que ele ganhou? Passeio de jet ski, leite condensado, cartão corporativo. Eu acho que ele sabe o que ele realmente é. Mas a quantidade de mordomias, de proteção, para ele está valendo a pena, será que não? Léo, o detalhe é o seguinte... Eu não acho que o Bolsonaro se engane, não, Léo. Eu acho que quem se ilude é o Moro. O Bolsonaro também tem a bolha dele. Acha que ele é o que ele não é. O Bolsonaro, não. O detalhe é o seguinte, o Bolsonaro tem a bolha dele. O Bolsonaro é muito ignorante em termos de economia. Ele é muito ignorante em termos de geopolítica. Ele não sabe que ele foi um fantoche da elite da soja. Ele é um cara que ele entrou na presidência achando que seria presidente, foi um fantoche esse tempo todo. Se o Bolsonaro, se ele tivesse uma dura de realidade, porque ninguém dá uma dura de realidade no cara que tem o cargo de presidente da República, a não ser Alexandre de Moraes, que pegou e falou, olha, se esse cara não resolver tudo, ele cai. Né? Aí ele teve uma dura de realidade, abaixou a cabeça um pouquinho. Mas fora isso, o senhor presidente, aquela puxação de saco até cair e ir pra papuda. Se ele tivesse uma dura de realidade, não pudesse fugir e escutasse o que ele realmente é, e como, apesar de ser presidente, apesar de ter tido o poder de fazer uma coisa, ele só fez merda, eu acho que esse cara não aguentava. Ele não ia conseguir segurar. Porque seria a mesma coisa de eu falar com você o seguinte, Léo, olha, Léo, eu te dei 50 milhões de reais e depois de uma semana você tinha perdido isso tudo. Aqui em Ponte Nova tem a história de um cara que dizem que ele ficou meio doido, porque ele ganhou numa premiação dessas aqui, ficou trocando de carro durante 3 meses e perdeu tudo. Depois ele ficou meio zureta. O Bolsonaro é mais ou menos isso, ele teve a chance, com o extremo populismo que ele usou para chegar à presidência da República, ele teve a chance de chegar à presidência da República e, ainda que como um liberal, governar e ser presidente. Ele foi um idiota. Ao se submeter à indústria farmacêutica e ao lobby da cloroquina e da ivermectina, esse cara fez a maior idiotice da vida dele. Isso é coisa que a Laurinha Bolsonaro vai pagar no futuro. Quando a Laurinha Bolsonaro tiver neto, se ela levar o sobrenome Bolsonaro, vão escutar isso no futuro. Lá atrás, o seu bisavô matou pessoas para vender cloroquina. Será que o Bolsonaro sabia que ele estava sendo feito de idiota? Porque eu acho que muita gente ganhou dinheiro nas costas do Bolsonaro e ele foi o grande idiota dessa história. Né? Tem esses barões que foram para fora, é o Mr. Wizard, né? É o Senhor Avan, esse monte de gente ganhando dinheiro nas costas desse grande idiota, e esse grande idiota colocando o seu futuro, o futuro da sua família, o seu nome, o nome da sua família, eternamente na história como sendo os piores políticos do mundo. Hoje, quando a gente for falar sobre genocídio, a gente não precisa mais de importar a história da Alemanha, a gente fala sobre o genocídio brasileiro. Olha o que esse cara conseguiu. Quando a gente for falar sobre destruição entre diferentes ideologias, a gente não precisa falar mais de Ruanda, a gente pode falar de petralhas e bolsominions dentro do Brasil. Esse cara estragou a história de um país que até então era uma história pacífica, apesar de ser um país com violência, mas era um país politicamente pacífico. Esse cara estragou, esse cara rachou o Brasil.
a eterna vergonha que o Bolsonaro vai proporcionar para toda a sua família é uma coisa que, se ele soubesse, ele não resistiria. Eu acho que não. Pode ser, Léo, mas eu tenho a sensação de que ele não se preocupa muito com o longo prazo, não. Acho que ele é um imediatista, é um hedonista, né? É aquele cara que está pensando no prazer instantâneo, imediato, no prazer do jet ski, no prazer da palhaçada. Você está rindo porque você não gostou da palavra hedonista, né, Léo? Não, é porque eu gostei muito do, né, que é o cálculo, né? O hedonismo é o cálculo, prazer menos dor, qual que é o resultado. E hoje você já trouxe dois termos filosóficos que eu achei fantásticos, né? Você estuda filosofia, Léo? Me conta isso aí. Não, eu gostava de filosofia na escola, Léo. Filosofia, gente, olha, comunidade 247, se tem uma coisa que é muito legal, é filosofia. Então, naquele momento de depressão, naquele momento que você estiver pensando, nossa, tá tudo muito ruim, tô nervoso, estuda filosofia. E essa questão aí do nascimento do utilitarismo, você está falando do que governa os Estados Unidos. Os Estados Unidos são governados pelo utilitarismo. A destruição da Odebrecht foi baseada no hedonismo, né? A população vai ter o prazer de ver a destruição da Odebrecht. São pontos interessantíssimos. Você está conseguindo costurar e trazer elementos interessantíssimos que ditaram as regras da política brasileira nesses últimos anos. Olha, o sofismo, né? Como se fala ser mais importante do que a verdade, e o hedonismo. Não interessa, vamos proporcionar prazer através do entretenimento político e vamos destruir a economia brasileira. Para tudo, Léo, para tudo, que a gente vai trazer um mestre aqui do jornalismo brasileiro. Vamos pedir uma rodada de aplausos aqui para o grande Juremir Machado. Bem-vindo, Juremir, aqui no grande programa. O Léo já está batendo palmas para você aqui. Tudo bem, Juremir? É o Léo Estopa aqui que está comigo também. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela recepção também, muito acolhedora. É isso aí. Grande jornalista brasileiro, Léo Estopa. E olha só, história de sucesso na imprensa gaúcha, no Correio do Povo, maior colunista do Estado, e de repente o Correio do Povo é vendido para os bispos. Foi isso que aconteceu? Você me corrige se eu estiver falando bobagem, tá, Juremir? E aí eles começam ali a interferir no seu conteúdo, na sua coluna e tal, até que você foi recentemente nessa virada de ano desligado. Conta pra gente o que aconteceu no Correio do Povo antes da gente começar a te fazer algumas perguntas aí, Juremir. Então, deixa eu te dizer o seguinte, Leonardo. A Universal, a Record, chegou aqui no Rio Grande do Sul em 2007. E durante muitos anos foi bom, tem que ser sincero. Durante muitos anos, até 2019, final de 2019, foi bom. Eu, por exemplo, ganhei muito espaço, ganhei salário melhor, criei um programa na Rádio Guaíba que fez muito sucesso. Então, durante muitos anos foi bom. O que realmente mudou foi a chegada do Bolsonaro ao poder. Aí, com o Bolsonaro no poder, a coisa começou a mudar, e de 2020 para cá mudou radicalmente, porque, inclusive, o cara da Record que manda aqui, ele, digamos assim, mostrou a face dele. Ele mostrou que ele era muito conservador. Como se diz no popular, eles saíram do armário. Entende? Então, todo aquele conservadorismo reprimido veio à tona. Então, inicialmente, a Rádio Guaíba se bolsonarizou, e aí depois o jornal resistiu muito mais, porque são outras pessoas, e as empresas têm essas contradições e essas margens de manobra, e finalmente agora tudo meio que se aproximou. Então, eu te diria assim que o ponto de inflexão é Bolsonaro. Com a chegada do Bolsonaro, eles mudaram radicalmente, se tornaram assim refratários ao pluralismo, que era bastante consistente na empresa. Aí mudou tudo, degringolou completamente, e eu comecei a ser visto como um incômodo, entende? Porque eu sempre fiz... É curioso, eu sempre fui... Eu não sou um militante, nunca tive um partido, sou um franco atirador, um independente, já critiquei o PT, já critiquei muito a direita, essas coisas que tu sabe. E aí, como era muito pluralista, o programa que eu fazia levava todo mundo, sabe? Levava no mesmo dia o Lênio Streck e o Ives Gandra Martins, entende? Aí eu passei a ser visto como um terrível esquerdista por dar voz à esquerda. E aí as coisas começaram a realmente ficar muito ruins. Jurandir, Fala, Léo. Eu quero fazer uma pergunta.
Na sua opinião, você acha que a direção do Correio Brasiliense e também da Correio do Record... Povo, Léo. Correio do Povo, desculpa. A direção do Correio do Povo e da Record, eles saíram do armário como conservadores ou foi essa percepção de que talvez a sociedade brasileira esteja inclinada para o conservadorismo que fez essa mudança? Na sua opinião, seria algo vindo do povo, que mudou a cabeça da direção dessas emissoras, ou as emissoras aproveitaram a onda para impor aquilo que eles já tinham um desejo de impor? É a segunda hipótese. Aqui no Rio Grande do Sul, a população é muito dividida, tem uma parte muito conservadora, principalmente aí no meio mais rural, no agronegócio e tudo, como em muitos lugares. E uma grande cidade como Porto Alegre, ela é muito dividida, tem uma esquerda muito forte aqui, vocês sabem, aqui é uma cidade onde o PT, por exemplo, tem força, governou muitos anos. Então, o que me parece é que essas pessoas específicas que estão dirigindo a Record aqui, em função também do que a Record Nacional está fazendo, do alinhamento da Record Nacional com o governo, elas aproveitaram e mostraram o que elas realmente são. Tem que pensar o seguinte, a Record tem, além de ser da Igreja Universal, como vocês sabem, eles têm um partido, republicanos. Então, eles estão completamente alinhados com o governo. Então, chegou um momento assim em que eles disseram, bom, agora nós somos governo, nós estamos com o governo e nós vamos mostrar realmente o que nós pensamos. Além disso, tem outro ponto, não por acaso eu fui demitido no primeiro dia do ano, no primeiro dia útil do ano, é que eles estão se preparando para uma cruzada na tentativa de reeleger o Bolsonaro. Pode ser até meio ingênuo, o meu poder para impedir o Bolsonaro de se reeleger é nenhum, mas de toda maneira, eles pretendem usar os veículos aqui numa campanha pró-Bolsonaro. Juremir, é muito interessante isso que você fala. Eu vou ler esse comentário aqui da Cadiz dizendo: Gaúcho de Santana do Livramento, Juremir Machado é jornalista, escritor, professor, colorado e sobrevivente. Acima de tudo, um sobrevivente, receba, professor, o meu abraço, boa luta para nós. Você escreveu livros sobre Getúlio Vargas, né? Muitas pessoas comparam essa eleição de 2022 à volta do Getúlio em 1950. O empresário, sobretudo o empresário de comunicação, ele é muito pragmático, né? Ele quer ficar bem com quem está no poder ou está chegando no poder. E você acaba de dizer que a Record vai para uma cruzada para tentar reeleger o Bolsonaro. Você não acha que caberia aí uma certa... Não é imprudente esse movimento se Lula... E também te pergunto se você considera essa eleição comparável à da volta do Getúlio. Eu considero. Eu acho que o Lula está cada vez mais parecido com o Getúlio, em alguns aspectos com vantagem para o Lula, né? Digamos assim, muito mais progressista do que o Getúlio. Mas, bom, espero que o Lula nunca precise se matar. De toda maneira, o Getúlio também, aquilo que a gente chama assim de... Os franceses gostam muito dessa expressão, a travessia do deserto. O Getúlio fez a sua travessia do deserto, o Lula fez a sua travessia do deserto, e a volta é triunfal. A volta do Getúlio em 50 foi triunfal. Ela era improvável. De certa maneira, ela só aconteceu porque os amigos dele que o derrubaram esqueceram de retirar os poderes políticos dele, os direitos políticos, que era uma coisa normal quando se derrubava alguém. Então, deixa para lá, ele vai se retirar, mas ele voltou. E o Lula também, o Lula está voltando, sabe assim, é o famoso eu voltarei, só que como líder de massas. Bom, o Lula já era um líder de massas, mas está voltando. Agora, sobre o aspecto principal disso aí, Leonardo, é o seguinte, a Record, a Universal, o Republicano, são muito pragmáticos. Eles vão fazer essa cruzada, e se eles perderem, eles vão entrar no governo que ganhar. A pergunta que eu gostaria de fazer até sobre essa questão dessa investida direta da Record, que acaba sendo um ajornalismo, né? Ela se torna uma assessoria de imprensa do Bolsonaro. No seu ponto de vista, né, ela não perde credibilidade com isso? Credibilidade para falar sobre política, para sugerir um determinado candidato
no momento em que ela começa a ser basicamente uma assessoria de imprensa, dispensa todos que pensam diferente, coloca apenas pensadores a favor do Bolsonaro. Como que você acha que é o poder de influência dela sobre a população esse ano, a partir desses posicionamentos? Mas eles não estão preocupados com credibilidade junto ao público em geral. Eles estão na rádio, para explicar para as pessoas que não são aqui do Rio Grande do Sul. O grupo aqui tem a TV Record RS, antiga TV Guaíba, tem a Rádio Guaíba e tem o Correio do Povo. E tem em relação ao outro, uma relativa autonomia, mas cada vez menor. Bom, a Rádio Guaíba hoje segue o modelo Jovem Pan. Ela está voltada para uma bolha de extrema-direita. Ela quer atender a esse público de extrema-direita e não interessa a ninguém mais. Então, por exemplo, eles falam assim, nós ainda vamos reeleger o Bolsonaro no ar. Quando eu trabalhava lá, isso não era permitido. Ninguém ia fazer campanha nem para o Lula, nem para o Bolsonaro, nem para ninguém. Entende? Isso não era jornalismo. O que eles fazem hoje já não é mais jornalismo. Não é assessoria de imprensa, porque a assessoria de imprensa é uma coisa, digamos assim, respeitável. O que eles fazem hoje é simplesmente ser um braço político do bolsonarismo. É isso. E o Correio do Povo, hoje, o seu modelo é a Gazeta do Povo. Então, eles querem ser Jovem Pan e Gazeta do Povo. O que eles veem na Gazeta do Povo? A Gazeta do Povo, para quem não sabe, é o jornal lavajatista lá do Paraná, extrema-direita no Paraná. Né? Exatamente. E que tem o seguinte detalhe: era um jornal local, impresso, que passou a ter uma certa expressão nacional na bolha da extrema-direita, como jornal na internet. E eu tenho a convicção de que o Correio do Povo caminha para isso, que o Correio do Povo talvez pretenda, em breve, não ter mais edição impressa, não sei em quanto tempo. É o modelo, digamos assim, aqui a gente fala assim, é a Jovem Pan de Bombacha, sabe? É a Jovem Pan gaúcha, a Jovem Pan gaudéria, como a gente diz, a rádio. E o jornal é a Gazeta do Povo aqui do Rio Grande do Sul. Aproveitando já que você mencionou a Gazeta do Povo e a sua experiência política, como é que você vê as chances do Sérgio Moro? Né? O Sérgio Moro foi para Paraíba, foi vaiado, agora disse que as vaias foram pagas. A gente estava dizendo mais cedo que parece que ele vive numa bolha, né? Quando ele se confronta com a realidade, ele não aceita. Se você vê essa extrema-direita ainda muito articulada ou não, e se ele teria, de alguma maneira, a possibilidade de superar o Bolsonaro, você vê ele com alguma chance, no caso do Moro, ou não? Eu vejo, pelo seguinte, eu acho que a direita tende, isso vai depender muito das pesquisas nos próximos 2 meses, mas eu acho que a direita tende a abandonar o barco do Bolsonaro porque é um barco que está muito avariado. E aí ela precisa de um outro candidato capaz de chegar ao segundo turno. E a aposta, então, a meu ver, tende a ser no Sérgio Moro, porque não apareceu nenhum outro. Poderia ser o João Dória, mas não me parece que ele tenha realmente se cacifado para tanto. Então vai ser preciso um step. E o step, por enquanto, parece que é o Sérgio Moro. É claro que me parece também que a grande aposta do Lula e que pode dar certo é ganhar no primeiro turno. Porque aí, se o Lula estiver muito próximo da vitória nas pesquisas, lá por agosto, setembro, vai ter um voto útil muito grande. Imagina assim, a candidatura do Ciro vai ser pulverizada. A pessoa que ia votar no Ciro, que tende a ser uma pessoa de centro-esquerda, vai dizer, não, para que eu vou votar no Ciro se eu posso votar no Lula e ganhar logo a eleição? Então, acho que a alternativa, no momento, acho que as pessoas de direita estão pensando, qual é o candidato mais viável? Alguns talvez prefiram o estilo mais truculento do Bolsonaro. Mas o famoso mercado não ama o Bolsonaro, o famoso mercado ama aquilo que lhe for mais rentável. E se for preciso jogar o Bolsonaro ao mar, vai fazer isso. É bem simples. Claro, essas coisas todas dependem muito de como o quadro político vai se definir nos próximos meses, e até das alianças que vão ser feitas. Por exemplo, se o Lula vai com o Alckmin ou não, e isso vai gerar uma série de consequências. Mas me parece que o Moro está no páreo.
neste momento, tem 3 candidatos no páreo: o Lula, o Bolsonaro e o Moro. É claro que esses outros 2 aí lutando para saber quem poderá ir ao segundo turno contra o Lula. Juremir, com essa sua experiência, né, de um veículo que veio do jornalismo até esse modelo bizarro de veículo de comunicação, que é um modelo Jovem Pan, eu queria te fazer uma pergunta. Na sua opinião, tanto a Guaíba quanto a Jovem Pan, elas possuem esse posicionamento por uma certa escravidão à bolha, ou seja, são escravos de uma audiência que quer esse tipo de discurso, ou elas são diretamente pagas para adotarem esse tipo de discurso? É de cima para baixo ou de baixo para cima que essas emissoras deixaram de ser jornalísticas e se tornaram entretenimento de comunicação? A Jovem Pan não sei, porque acompanho menos, mas a Guaíba é uma decisão ideológica. O grupo que controla a Guaíba tem uma posição política, partidária, ideológica, e decidiu que a Guaíba deve ser um instrumento de propagação dessas ideias. É por acreditar naquilo que está sendo feito. Então, aqueles que eram mais pluralistas, como eu, dançaram, e quem entrou com um discurso alinhado ideologicamente. Não é à toa que, digamos, eu fiquei 21 anos no Correio do Povo. O Esfera Pública, que era o programa que eu apresentava, na Guaíba eu apresentei por 10 anos. Era um programa com faturamento, com audiência, com muito prestígio aqui. Era o programa, possivelmente o programa de política aqui do Rio Grande do Sul mais prestigiado. Todo mundo ia, acontecia de tudo no programa. O deputado que ia renunciar, ia lá e renunciava lá, não renunciava na Assembleia. Então, tinha tudo isso. E mesmo assim o programa foi extinto. E eu comecei, digamos assim, a sentir que eu ia dançar, eu já contei isso aqui, inclusive eu senti que eu ia dançar depois de uma entrevista com o Lula que eu não pude fazer. E vejam como mudou. Antes, lembram a caravana do Lula? Antes de ser preso, o Lula veio ao Rio Grande do Sul. Eu fui até São Miguel das Missões, eu e a minha colega Thaline entrevistamos o Lula. Uma das últimas entrevistas, acho que a penúltima entrevista antes da prisão, foi para mim. E foi ao ar. Isso em 2018, que ele foi preso, né? Até ali, tranquilo. Depois, 2019, novembro, acho que o Lula foi solto, e ali as coisas já estavam mudando. Então, quando veio 2020, eu tive Covid, eu fui um dos primeiros a ter Covid. Fiquei hospitalizado, fiquei ruim, fiquei sem voz, fiquei um tempo afastado. Quando eu voltei, eu batalhei uma entrevista com o Lula, que era para o dia da minha volta no programa. E o Lula aceitou, tudo isso aí foi negociado. Aí o Lula estava sentadinho na frente do microfone, faltavam 10 minutos, ele estava plugado, como a gente diz em rádio. E 10 minutos antes de entrar no ar, eu recebi a ordem superior para derrubar. E derrubei. Inacreditável, né? O que é a imprensa brasileira. Por isso que a gente sempre fala que as pessoas devem apoiar a imprensa independente, onde há liberdade de expressão. Juremir, deixa eu só ler alguns comentários aqui. O Nilson Abreu está dizendo: aprendi muito sobre a escravidão no Brasil lendo o trabalho do Juremir. E o Marcos Kossock dizendo: Juremir, venha para o 247. Aqui você terá total liberdade de opinião. Me desculpa, eu vou voltar alguns aqui antes da sua entrada. A Ana dizia assim: Léo, para o Estopa, né? Se o objetivo é destruir a economia, mas isso não afeta os ganhos dos acionistas dessas empresas quebradas, quem promove essas quebras? Aí o Léo dizia que eram quebras promovidas pelo imperialismo das empresas brasileiras, né? O Tarcísio também tinha mandado aqui uma pergunta para o Léo sobre reforma de conselho estadual e federal. Vamos deixar para um próximo programa, Tarcísio, porque a gente está aqui com o Juremir, com o nosso convidado. E a Rita Bacuri está dizendo: Léo, bem lembrado, é o Brasil que precisa do Lula pelo carinho que tem pelo povo brasileiro. Quero te fazer uma pergunta, Juremir. Eu quero botar o teu livro aqui na tela sobre Getúlio Vargas, que é muito interessante. E está aqui, ó, livro quase 5 estrelas aqui na Amazon, né? Getúlio Juremir Machado, intenso trabalho de pesquisa em torno dos eventos, personagens e circunstâncias da era Vargas.
Eu vejo muitas pessoas comparando, né, Juremir, essa eleição com aquela de 1950 e dizendo o seguinte: o grande desafio é impedir que essa eleição se transforme no 1954, né, quando houve o suicídio do Getúlio. E aí a gente vê essa questão das alianças, Geraldo Alckmin, etc. e tal, fala-se das alianças em nome da governabilidade. O Getúlio sempre foi um político muito hábil, né, que ampliava também, que fazia alianças, mas mesmo assim foi golpeado em 45 e foi levado ao suicídio em 54. Como é que você está vendo os movimentos políticos do Lula? Se você considera movimentos adequados e se a gente está livre de um futuro novo golpe de Estado contra o Lula? Olha, livre não estamos, não. Eu, durante muito tempo, cheguei a pensar que qualquer tipo de ruptura institucional era coisa do passado. E agora eu não penso mais, porque eu vi acontecer, como todos nós vimos. Quando eu apresentava esse programa Esfera Pública, um dia a gente entrevistava com frequência o Ibsen Pinheiro, ex-deputado, pessoa muito conhecida e influente aqui no Rio Grande do Sul, que teve grande papel nacional. Mas que aqui no Rio Grande do Sul era no meio jornalístico, porque ele tinha sido jornalista, era uma pessoa muito querida, entende? Então, volta e meia, tinha uma sabedoria, sabe? A sabedoria já do ancião, considerava as coisas por múltiplos aspectos. Volta e meia, a gente batia um papo com ele. Um dia, nós íamos entrevistar o Ibsen e, antes de entrar no ar, sobravam uns minutinhos assim, e eu fiquei batendo papo com ele. E ele me disse: Juremir, nós estamos às portas de uma ruptura institucional. E, antes lá do golpe contra Dilma. E eu pensei, puxa, o Ibsen está paranoico. O Ibsen está... Não pode, não vai acontecer. O Ibsen... Eu pensei assim, o Ibsen está exagerando. E veio. Então, eu não duvido de mais nada. Quanto a Getúlio e Lula, são certamente os políticos mais hábeis da história do Brasil. Certamente os políticos mais hábeis. Costuram alianças como ninguém. Em 50 tem aquela história famosa, né, da frase do Lacerda, né, sobre o Getúlio, né, se não pode concorrer, se concorrer não pode ser eleito, se for eleito não pode assumir, se assumir não pode governar, etc, etc. Eu acho que é aplicável ao Lula. Eu acho que a direita ainda não está conformada com essa história de que o Lula vai ser candidato. Ela está pensando assim, bom, se for candidato não pode ser eleito, se for eleito não pode tomar posse. A posse não pode governar. Como é que ela vai fazer? Não sei. Mas que ela sonha em fazer alguma coisa, sonha. Até porque está ficando muito evidente que o Lula tem chances muito concretas de vencer. Eu sou as pessoas até me criticam por isso, porque até mesmo no meio jornalístico. Eu sou do tipo conciliador, negociador, assim. As pessoas me perguntam por que ficou lá na Guaíba, estavam lá no Correio do Povo, estavam te censurando. Eu fico porque eu acho que a trincheira é assim, fica lá dentro para tentar dizer coisas, embora não possa dizer tudo, vai dizer pelo menos um pouco e vai tentando melhorar a situação. Então, eu sou favorável a essas situações de conciliação, acho que a chapa Lula-Alckmin é bem pensada. Não que o Alckmin vá trazer muito voto, mas ela passa uma mensagem para um certo setor, dizendo, olha, o Lula é um cara tranquilo, moderado, um homem de centro-esquerda, um social-democrata, não tem perigo. Acho que funciona essa mensagem. Eu acho uma boa aliança e creio que ela tende a dar resultados. Isso desespera mais ainda a direita, porque a direita pensa, poxa, o cara está fazendo tudo certo, o que nós vamos fazer para impedir que ele ganhe? Exatamente. Alerta importante, hein, Léo? Feito aí pelo Juremir. Passo para você formular mais uma questão para o nosso convidado. Eu quero perguntar para o Juremir uma coisa que acaba assustando a gente. O Sul assusta um pouco a gente, porque o Sul ele é controlado por uma minoria de produtores agrícolas que dependem dessa política de exportação, dessa política de desvalorização do real. E episódios bizarros como a caravana do Lula sofrendo tiros, essas coisas acabam dando um certo medo. Existe voz divergente no Sul ou toda a imprensa está com o Bolsonaro? O que existe no Sul além desse grupo, né, que se uniu aí para manter o radicalismo? Eu acho que é bastante, digamos assim, é cheio de brechas. Aqui a empresa dominante é a RBS, né?
a Rede Brasil Sul de Comunicação, RBS TV, Zero Hora, Rádio Gaúcha, são eles a primeira força da comunicação. Não me parece que eles sejam bolsonaristas. Eles são liberais, eles são certamente neoliberais, mas não me parece que eles sejam bolsonaristas. São os associados da Globo aqui, né? Então, eu acho que eles estão muito assim, junto com a Globo. Existem outras emissoras de rádio, principalmente. O rádio é um pouco mais conservador. Agora, também tem toda uma imprensa independente, de esquerda aqui, Sul 21, tem um monte de possibilidades. Agora, é um Estado, de maneira geral, é um Estado conservador. Mas também isso não é, vocês sabem melhor do que eu, isso não é uma exclusividade do Rio Grande do Sul. O Paraná é conservador, Santa Catarina é muito conservador, e de toda maneira, um Estado onde o PT pena para ganhar o governo do Estado é São Paulo. Entende? São Paulo é o, como é que chama? É o Tucanistão. Parece que está chegando ao fim aqui também. Mas, Júlio, eu queria até aproveitar e perguntar, é interessante, a gente vai entrevistar o Edgar Preto semana que vem. Como é que está esse quadro que tem um candidato do PT aparecendo na liderança das pesquisas aí? E de que maneira, na sua opinião, isso impacta essas discussões sobre federação, né? Porque o PSB dizia que tem que ter São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. e tal, e de repente tem o nome do PT. Conta para a gente quem que é o Preto que está em primeiro lugar, pelo menos até onde eu sei, ele aparecia em primeiro lugar, e de que maneira isso afeta a federação. O Edgar Preto é um nome muito bom, é um deputado muito consistente e uma pessoa muito agradável, um sujeito muito sereno, muito afável. Eu acho um nome ótimo. Quanto às pesquisas, aí depende também muito, por exemplo, eu falo com deputados aqui que dizem que eles têm pesquisas internas, e aí cada um diz que o seu partido está bem. Por exemplo, há pesquisas dizendo que o líder seria o Reis, o senador Reis, Luiz Carlos Reis. O da CPI? Que é um cara fortíssimo. Cara fortíssimo aqui no interior do Rio Grande do Sul. Quando ele se candidatou ao Senado, as pessoas diziam, não vai dar, não vai dar. Ele é muito forte. Eu espero, evidentemente, que o Edgar possa ganhar. Agora, com toda sinceridade, eu acho que o que seria mais viável aqui para barrar a direita, que é muito forte nessas competições aí para o Estado, seria, de fato, uma aliança entre PSB e PT. De certa maneira, eu penso assim, se sair a Aliança Nacional, que o Alckmin entre no PSB, talvez isso garanta uma vitória da centro-esquerda aqui no Rio Grande do Sul, porque aí vai aproximar PSB e PT. E aí, acho que ficaria uma chapa bastante forte, porque aqui não é possível ignorar a força da direita. Tanto o Onyx Lorenzoni quanto o Luiz Carlos Reis, eles são fortes. Porque a direita aqui é muito forte, especialmente no interior do estado. Eu fui a Santana do Livramento é a minha cidade. Fica a 500 quilômetros daqui de Porto Alegre, fica na fronteira com o Uruguai. É a região da campanha. Região, zona tradicional do latifúndio e tudo mais. No caminho tem outdoors pró-Bolsonaro. Em alguns lugares, Bolsonaro ainda é muito forte. E aqueles que estão atrelados ao Bolsonaro, os nomes mais bolsonaristas daqui, eles são fortes. É muito interessante, porque é até campanha eleitoral antecipada. Léo, passo para você formular mais uma questão e agradeço aqui a Lúcia Xavier, que chegou como assinante. Diga, Léo. Juremir, uma coisa que a gente percebe no Sul em geral, não só no Paraná, é que grande parte das pessoas que estão nessa onda de apoio ao Bolsonaro, elas são influenciadas por um barão, seja o dono da fazenda, o dono de uma empresa, mas o Bolsonaro conseguiu mostrar que ele não governa para o mercado interno, ele governa para o exportador, mas em contrapartida, para o mercado interno, ele tem sido um desastre. Você acha que a influência dos patrões sobre os trabalhadores em 2022 vai ser tão grande quanto foi em 2018?
Eu acho que os temas da eleição vão se deslocar, e talvez isso produza uma modificação. Por exemplo, 2018 foi uma eleição em torno da Lava Jato, foi uma eleição em torno da questão da corrupção. Agora vai ser, a meu ver, uma eleição em torno do desemprego, da pandemia, da pobreza. Vai ser uma eleição, a corrupção vai contar pouco. O Moro vai tentar trazer a discussão para esse assunto, mas não creio que vai pegar, porque as pessoas agora já passou um pouco essa onda aí do lavajatismo, já passou bastante. A corrupção não é o tema principal. E é claro que a Vaza Jato liquidou a reputação da Lava Jato. Então, isso não vai pegar muito agora. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, bom, é uma região em que o agronegócio é muito forte, então os agroexportadores aí gostam do Bolsonaro. O que isso traz de benefício para o Rio Grande do Sul é bem discutível, se a gente for pensar que não cria tanto emprego assim, o que o dinheiro não paga ICMS aqui, ou não, o dinheiro não volta necessariamente para cá. Mas eles são muito fortes, muito, muito fortes. E, bom, a base bolsonarista também é muito forte nos evangélicos, aqui como em qualquer lugar. Então, é por aí que o Bolsonaro faz seus votos aqui. Eu acho que vai ficar muito dividido. Aqui vai ficar muito dividido. Eu não sei quem ganhará a eleição aqui. Em Porto Alegre, na capital, região metropolitana, eu tenho a impressão que o Lula vai ganhar. Mas o interior do Rio Grande do Sul, aí são outros 500. Ô, Juremir, eu sei que você já respondeu provavelmente essa questão muitas vezes, mas chegou aqui um superchat que Lazy Bird fala assim: Léo, peça ao Juremir para explicar o episódio com a Márcia Tiburi e o Kim Kataguiri no programa de rádio dele. O que houve especificamente naquele evento lá? Então, essa é uma história curiosa, pelo seguinte, porque as pessoas me acusam de ter feito um arapuca para a Márcia. Mas não tem nenhuma racionalidade de dizer que eu fiz isso. Por quê? Por várias razões. Vamos lembrar o acontecimento. Programa de rádio, ao vivo, no dia do julgamento do Lula no TRF4 aqui em Porto Alegre. Um dia muito corrido, atribulado, a gente ia estar com uma pessoa, um colega no TRF4, ia estar mostrando, colocando no ar os votos dos desembargadores, de vez em quando cortando um pouco e colocando comentários de pessoas. A nossa filosofia era pessoas de vários horizontes ideológicos. Então, nós procuramos pessoas que representassem vários horizontes ideológicos. Um era o senador Roberto Requião, que estava em Porto Alegre, foi ao vivo no estúdio. Outra era a Márcia Tiburi, foi ao vivo no estúdio. E faltava um, e nós convidamos o Kim Kataguiri, que ia entrar por telefone. Mas esse convite só fechou de manhã, já mais, eu acho que pelas 11 horas, o programa era 1h da tarde, e o Kim ligou para a produção e disse: estou em Porto Alegre, eu posso ir ao vivo. E, claro, a produção aceitou. Mas era uma correria tão grande naquele dia que houve um erro. Nós esquecemos de avisar a Márcia e o Requião que o Kim ia no estúdio. Foi tudo. Num programa ao vivo, num dia tão corrido, nós cometemos um erro, esquecemos de avisar. Nada mais do que isso. Aí as pessoas, não, mas foi um arapuca. Vamos pensar juntos. Por que nós faríamos um arapuca para a Márcia se nós gostávamos dela? Márcia era minha amiga de muito antes, de toda a simpatia por ela. Por que eu ia armar para a Márcia? Qual o objetivo de armar para a Márcia? Vocês então, voltaram a se falar, Juremir? Vocês voltaram a se falar depois? Não mais tive a oportunidade de encontrar a Márcia. Continuo gostando dela. Pensa bem, seria mais fácil, então, eu querer fazer um arapuca para o Kim. O Kim não era meu amigo. A gente entrevistava todo mundo e o Kim foi sempre muito simpático comigo. Eu não tenho problemas assim de ter um relacionamento civilizado com pessoas de esquerda, de direita, de qualquer horizonte político. Então, não é isso. Mas entre o Kim e a Márcia, eu prefiro a Márcia. Claro. As ideias da Márcia me são muito mais queridas. Por que eu ia aprontar para a Márcia?
qual seria o objetivo? Qual seria o interesse? Pessoal, é muito mais simples, foi um erro. Eu quero te perguntar uma coisa, porque esse episódio ele foi um episódio muito interessante, e eu queria te perguntar uma coisa sobre... Né, tem o termômetro para medir a temperatura, talvez para medir a capacidade intelectual a gente inventasse um miolômetro. Para quem não assistiu, este evento foi um evento extremamente bizarro sob o aspecto científico, porque o Kim Kataguiri, e as pessoas gostam de falar Kataguri, mas eu gosto de falar Kataguiri, porque ele realmente conseguiu muitas crianças para acompanhá-lo nessas loucuras liberais. Ele trouxe um amontoado de frases de efeito que foram produzidas por empresas americanas de comunicação, como frases do tipo, no comunismo as pessoas fazem filas para comprar pães, enquanto no capitalismo os pães fazem filas para serem consumidos pelas pessoas. E o Requião, ele deu uma aula de geopolítica, ele fez uma coisa extremamente didática e foi um lorde da geopolítica. O Requião é realmente um lorde da geopolítica. E o Kim só falou besteiras memorizadas que foram produzidas pelas agências estadunidenses para convencer as pessoas a respeito do liberalismo. Naquela época funcionava muito bem, a ponto de eu ler os comentários deste episódio e ler frases do tipo, mais uma vez o Davi matou o Golias, como se o Requião tivesse perdido o debate para o Kim Kataguiri. E sobre o miolômetro, o que eu te pergunto é, você acha que esse modelo MBL de comunicação, que não é fundamentado em ciência, não é fundamentado em lógica, mas somente no que o Léo usou de uma forma muito interessante para introduzir o programa de hoje, no sofismo, na forma de falar para aquele que não conhece, de uma forma que o convença. Você acha que esse modelo tem espaço em 2022, ou o que o MBL fez no passado ele não vai conseguir repetir agora nesse novo ambiente político pós-loucura ideológica? Eu acho que a força do MBL diminuiu. O Moro vai tentar resgatar parte dessa energia para a sua campanha, mas eu tenho a impressão que diminuiu. Agora, só sobre o episódio. No episódio, a única coisa que me interessava era isso, era dizer, não, nós não armamos para a Márcia. Aquilo foi um erro. Aquilo foi uma coisa que pode acontecer, principalmente quando se faz programa ao vivo todo dia. E a gente pediu desculpas imediatamente, todo dia. Nessa semana, como eu tenho dado muitas entrevistas, eu tenho pedido desculpas todos os dias, porque foi um erro, é só isso. Entende? Assim, gosto das ideias da Márcia, acho que ela é inteligente, escreveu bons livros, é uma pessoa, é uma iluminista, então, tudo a favor dela. Logo... Vou organizar um reencontro de vocês aqui. Aproveitando esse gancho, Júlio, eu quero te perguntar o seguinte, quero agradecer ao Rodolfo Fiorucci, chegando como assinante, aliás, voltando, se eu não me engano, e quero te perguntar o seguinte, você já traçou seus planos aí pessoais para 2022? Olha só, eu sou professor universitário aqui da PUC, tenho 27 anos de PUC, vou continuar professor universitário em primeiríssimo lugar, que essa é uma atividade muito importante para mim. Depois eu estou aí recebendo algumas sugestões, algumas sondagens, alguns convites para fazer coisas aqui em outros veículos, independentes ou não. Então, nos próximos dias eu vou decidir. Haveria até mesmo receber um convite para passar um mês como professor visitante na França, mas agora com a pandemia não é o momento. Vai ficar esse convite para executar depois, mais tarde, quem sabe até o fim do ano. Mas vou fazer coisas, certamente, tem muitas possibilidades aqui. E, bom, claro, a rotina muda um pouco. Imagina assim, eu fui colunista do Correio do Povo durante 21 anos. 14 desses 21 anos escrevendo uma coluna diária. Então, todo dia. Eu levantava, tomava banho, tomava café, e ia ver meu texto para o dia seguinte. Eu tinha uma coluna de 3.000 caracteres para entregar para o dia seguinte, todo dia. E ainda mais... Durante os últimos 8 anos, eu era o coordenador editorial do Caderno de Sábado, um suplemento cultural muito legal que nós tínhamos ressuscitado aqui no Correio do Povo, era clássico dos anos 60 e 70, e nós ressuscitamos.
Então, aquilo também ocupava tempo, negociando com pessoas, pedindo artigos, bolando temas, junto com um colega, o Luiz Gonzaga Lopes. Foi uma bela parceria e um belo trabalho. Então, é claro que isso tudo, no início, faz falta, era uma rotina muito direcionada. E mesmo que se fale na crise dos jornais, que o interesse do público já não é mais o mesmo, a força era muito grande. Eu vi agora com a minha própria demissão o quanto teve de gente se manifestando e protestando, cancelando a assinatura, tudo um pouco. Mas, enfim, o que eu posso dizer é aquele clichê, né? Vida que segue, vamos à luta. Gostei da sugestão do Caio aqui, Léo. Olha o que ele trouxe aqui. Ó. Atus contrata o Juremir e chame ele para entrevistar a Márcia. Primeira entrevista, Juremir, entrevista a Márcia Tiburi. Mas, olha, evidentemente seria uma honra ter você aqui. Depois a gente pode até conversar. Tudo depende da nossa comunidade aqui, Juremir. A gente tem um modelo de jornalismo que é muito centrado no financiamento dos próprios leitores, né? Um modelo novo. Não sei se você estudou, acompanha os mecanismos de crescimento da mídia independente. Claro. É tudo muito complexo, né? Porque você tem a publicidade programática, que vem Google, essas empresas do tipo, tem as assinaturas e, eventualmente, algumas parcerias também com clientes privados, o que é mais raro. Mas, enfim, estou só trazendo aqui o comentário do Caio também. Léo, vou te pedir para fazer mais uma pergunta para o Juremir e já a gente caminha para o final aqui do programa, muito interessante com esse grande jornalista e escritor. Eu acho que todas as pessoas, né, que são... todas as pessoas hoje, elas devem estar preocupadas com o que vai ser o futuro do jornalismo, e isso é uma coisa que é impossível dizer, mas é possível opinar. Você acha que isso é um ciclo? A gente está vivendo uma onda em que a gente teve esse racha, e para um lado foram alguns veículos, e para o outro foram outros veículos, e a gente vai voltar a um momento em que os veículos vão trazer de volta uma parcimônia, representantes de várias ideologias, ou você acha que isso é um caminho sem volta, aquele veículo virou um Jovem Pan e dali nunca mais ele vai voltar a ser um veículo de comunicação, um veículo de jornalismo? É até interessante, só acrescentando, Estopa, se o Juremir acha que a imprensa pode voltar a um caminho de mais neutralidade ou o caminho é buscar mais identificação ideológica cada vez mais? Não, quase que na linha de uma imprensa partidária, né? Partidária de tomar partido, não de ser associada a partidos políticos. São perguntas muito boas, altamente complexas. Por um lado, eu posso dizer assim, como historiador, a imprensa brasileira sempre esteve dividida. Sempre. É claro que essa divisão ela tendia a ser mais desigual. Quando a gente olha assim, em 64, tem a Última Hora de um lado e quase todos os outros do outro. Mas a Última Hora também tinha um peso, era uma cadeia de jornais importante. Então, divisão aqui no Brasil é comum. Agora, a internet, as redes sociais, todos esses mecanismos aceleraram a polarização e as bolhas puderam, com a tecnologia, atingir uma dimensão jamais vista. As fake news sempre existiram. Por exemplo, eu reli outro dia, vários dias, claro, Guerra e Paz, do Tolstói. Uma das queixas era o número de informações falsas disseminadas que dificultavam a boa tomada de decisões. Então, isso sempre existiu, mas agora, graças à tecnologia, numa dimensão nunca vista, e que produz estragos muito grandes. Eu acho que tem que ter imprensa partidária, imprensa de todo tipo, mas a gente vê que é preciso também, a meu ver, pelo menos é a minha posição, talvez seja uma questão assim de geração, de escola, eu acho que tem que ter um jornalismo que seja independente. Eu acho que uma característica importante do jornalista é ser independente. O que é ser independente? Não estou falando no sentido do jornalismo independente que está sendo feito. Estou falando da pessoa. O que é ser independente? É poder dizer assim, hoje eu critico, hoje eu elogio Lula e amanhã, se for o caso, eu critico Lula. Eu não acho que o mais importante seja a imparcialidade ou a isenção.
acho que o mais importante é a independência. Eu tenho que ter essa independência para dizer, hoje eu acho que o Lula errou, vou criticá-lo. Hoje eu acho que ele acertou, vou elogiá-lo. Outro dia alguém falou assim, esse Juremir aí já criticou o PT no passado, o que ele quer agora? A gente tem provas de que ele criticou. Não, mas não é preciso buscar provas. É claro que eu critiquei, é óbvio que eu critiquei. E eu espero poder criticar de novo o presidente Lula, primeiro porque assim ele já estará eleito. E segundo, porque o papel do jornalista é ser livre. Quando, aqui para pegar um pouquinho a história do Rio Grande do Sul, eu escrevi um livro sobre a história do Correio do Povo, um jornal que foi criado em 1895. E o Calda Júnior, quando ele criou, era um sergipano que criou o Correio do Povo aqui no Rio Grande do Sul. E quando ele criou o Correio do Povo, ele fez um editorial na capa e que dizia o seguinte, este jornal pretende aplaudir os homens públicos, grosso modo, quando eles fizerem coisas dignas de aplauso, e censurá-los, que era um verbo que se usava no sentido de criticar, quando assim for necessário. Era isso. No século XIX, quase todos os jornais era o jornal republicano, era o jornal monarquista, era o jornal do Partido Republicano, era o jornal do Partido Federalista. E não, eu vou fazer um jornalismo comercial e que vai tentar vender informações. E que vai fazer isso, criticar e elogiar. Claro, com todas as contradições que se possa imaginar. Mas eu acho que isso também é importante. Nós todos, volta e meia, dizemos assim, pô, esse negócio aí que saiu hoje não foi legal porque foi muito tendencioso. Então, isso sinaliza que nós queremos também uma informação que não tenha selo, embora tenha que ter espaço para todo mundo. É isso que eu acho. Eu sou dessa escola, porque eu já vou fazer 60 anos agora, vou ser um sexagenário com 35 anos de jornalismo, é difícil mudar já a cabeça nesse sentido. Eu me formei numa escola que valoriza essa independência. E por isso eu tenho me ferrado a vida inteira. Então, eu já fui demitido pela esquerda, já fui demitido pela direita, e a direita me taca o pau, a esquerda também. Então, bom, mas fazer o quê? O pessoal me criticou muito nos últimos tempos, dizendo que eu sou um lulista, petista e tal, porque eu acho que a Lava Jato não se comportou bem com o Lula. O que hoje é praticamente um consenso, né? Juremir, no dia 22 de janeiro vai se completar o centenário de outra figura importantíssima aí do Rio Grande do Sul, que é o Leonel Brizola. Eu vou te pedir só para fazer uma breve reflexão. Não sei, nunca te perguntei como é que você vê essa figura na história brasileira. Qual o papel do Brizola e qual a importância que ele teve? Então, deixa eu te mostrar aqui. Eu escrevi esse livro sobre o Brizola e as vozes da legalidade. E agora, inclusive, eu atualizei com um capítulo, um material muito interessante, porque quando a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ficou em sessão permanente durante a legalidade, os deputados ficaram lá falando, fazendo discursos, eles viajavam, voltavam, faziam discursos, e esse material, curiosamente, a transcrição, todo o material, os discursos, ficou num cofre durante muito tempo, e só agora, recentemente, encontraram num cofre lá. E esse material foi transcrito e me foi passado na íntegra. Então, eu fiz um novo capítulo, que tem informações muito curiosas. Por exemplo, uma das questões era como é que foi bolada, adotada a tal solução parlamentarista? Né? Na legalidade ali, o Jango acabou assumindo num regime parlamentarista de última hora. E os parlamentaristas aqui do Rio Grande do Sul passaram o tempo inteiro dizendo que, daquela maneira, eles não queriam. Eles eram parlamentaristas, mas assim, a toque de caixa, para amputar poderes, mesmo de um adversário, eles não queriam. Eles se colocaram acima, altivos. Mas aí, isso aparece na documentação, o Paulo Brossard, coincidisse, foi ministro do STF, que era deputado na época, deputado e parlamentarista, voltou de uma viagem a Brasília e contou como é que eles tinham articulado com o Raul Pila, que era o grande parlamentarista, como é que eles tinham articulado desde o início a emenda parlamentarista. Ou seja, eles, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, o cavalo passou encilhado e eles montaram. Eles aproveitaram aquilo para impor goela abaixo
o parlamentarismo. O que eu acho do Brizola? A maior figura política do Rio Grande do Sul depois do Getúlio. Uma figura espetacular, pena que não foi presidente da República. Eu votei nele em 1989. Meu primeiro voto para presidente da República foi no Brizola. É difícil. Então, é difícil para um fronteirista, como a gente diz aqui, um sujeito da fronteira oeste do Rio Grande do Sul como eu, é difícil não ser getulista, brizolista. É uma coisa assim transmitida de geração em geração. O Brizola tinha tudo que a gente admira. Tinha coragem, ousadia, determinação. Errou como todo mundo. Teve erros políticos, quem não teve? Mas foi um homem de muita coragem, de muita visão, e fez coisas espetaculares. Soube também, algumas coisas meio que caíram no colo dele e ele soube pegar, aproveitar, marcar a sua trajetória com tudo aquilo. Então, eu acho que agora tem de se render todas as homenagens possíveis a esse grande político. Brizola foi um gigante. Juremir, eu passo para você, a gente já está quase fechando, mas passo para você fazer uma última fala aí, Léo. Eu quero te fazer uma pergunta até um pouco técnica. Você falou uma coisa bem interessante, que é essa questão desse debate a respeito do parlamentarismo, e hoje, pode ser que você não concorde com isso, mas eu pelo menos vejo que o Brasil vive um parlamentarismo de fato. A gente não teve uma mudança na Constituição, mas a postura que a gente tem no governo federal é uma postura parlamentarista. O Bolsonaro é simplesmente uma figura decorativa e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, ele acaba ditando as regras. Então, vivendo esse parlamentarismo de fato, que começou depois daquilo que nós aqui consideramos o golpe de Estado contra a presidenta Dilma, a gente sabe que a gente precisa ter um parlamento favorável ao ex-presidente Lula, já presumindo uma eleição do ex-presidente Lula. Você acredita na qualidade de consciência política do povo brasileiro? Porque podemos ter maioria no executivo, o que significaria que deveríamos ter maioria também no legislativo, mas o voto de cabresto ele acaba funcionando muito mais no legislativo. Você acha que nós alcançamos esse nível de consciência política para fazer um parlamento alinhado com o presidente da República? Bom, em primeiro lugar, eu concordo com o que tu disseste. O Brasil vive um parlamentarismo de fato. O primeiro-ministro é o Lira. Tá? Arthur Lira é o primeiro-ministro. Por exemplo, toda essa história aí do orçamento secreto e tudo é de um parlamentarismo escondido. Tá? O Congresso, cada vez mais com poderes de definição de aplicação do orçamento. Agora, a discussão seria bom ter um parlamentarismo verdadeiro? Seria bom o Brasil sair do presidencialismo para o parlamentarismo? É uma boa questão, embora nós tenhamos todas as razões do mundo para desconfiar do legislativo, que o parlamentarismo é isso, né? Então, como confiar nesse parlamentarismo? Eu acho que tem algumas coisas boas pintando aí. Por exemplo, eu sempre fui contra as coligações nas proporcionais. Uma vez, um deputado gaúcho, gente muito boa, Pompeu de Matos, que é um sujeito assim, gaúcho mesmo, tal, que anda de bombacha e lenço do pescoço, ele me disse, Juremir, para resolver o problema desse monte de partidos aí, tem uma coisa só para fazer. É uma mudança, uma mudança na regra de 1,5 linha. Ficam proibidas as coligações nas eleições proporcionais. Se mantiver, encolhe o número de partidos. E, bom, foi feito, e aí quase foi derrubado, mas enfim, vai valer. E a federação é muito melhor. As federações me parece uma solução muito melhor. Por quê? Porque é um casamento que precisa durar pelo menos 4 anos. Não é um casamento só para a eleição, porque era um troço meio esquisito. Entende? Fazia uma aliança para a eleição, passou a eleição, ninguém mais está junto. Então, acho que as federações ajudam. Agora, para dizer, eu podia ter dito só isso. Eu acho que é preciso fazer uma campanha, não sei se tecnicamente se consegue, mas é preciso fazer uma campanha assim. Não adianta eleger o presidente da República se não eleger também o seu deputado. É preciso eleger, é preciso dar uma maioria ao presidente da República.
Talvez não seja interessante dar uma maioria muito grande, porque senão também viram patrola tudo. Mas é preciso dar uma maioria, porque senão nós ficamos no tal presidencialismo de coalizão. E aí tem que fazer tanta cooptação que acaba chegando no que a gente estava ironizando antes. Aí o PT se elege, ótimo, mas aí tem que cooptar os republicanos. Aí quando vê, está lá os republicanos de novo no poder, e daqui a pouco tem lá um ministério para... como teve, não teve o ministério do Crivella? Daqui a pouco tem lá um ministério assim. Por quê? Porque precisa de governabilidade, e governabilidade precisa fazer alianças, e como cada partido tem um pouquinho, tem que fazer com um monte de partidos. Então, esse presidencialismo de coalizão, ele fracassou. Então, precisa de outra solução. Será que é a solução parlamentarista? Nós temos toda essa coisa assim da tradição presidencialista e tudo mais, mas não sei, é de refletir, porque, bom, é mais fácil se livrar de um primeiro-ministro do que se livrar de um presidente da República. Pois é, o Bolsonaro, quanto sofrimento está causando. Deixa eu agradecer a você, Juremir, aqui, agradecer ao Rafael, está dizendo menos ONGs, mimimis, mais Brasil, está dizendo Aldo 22, e o Luiz Carlos diz assim, parabéns pela entrevista e as linhas de reflexão sobre mídia alternativa comentadas pelo Juremir. Em 60, com 10 anos de idade, meu pai pediu para eu escrever com tinta texto para deputado federal o engenheiro Leonel de Moura Brizola. Juremir, eu quero te desejar um feliz 2022, te passar para fazer uma palavra final, tomara que as coisas deem certo para você, agradecer ao Léo Estopa também, e te passo para fazer uma palavra aí de encerramento aí ao nosso público. Pô, mais uma vez, muito obrigado, você sempre me dá um espaço aí, quando... Nas minhas crises, nas minhas quedas, que não são poucas. Nos livros também, né? Quando você lança livro também é muito bom. E nos livros também. Então, eu desejo também para vocês um 2022 muito bom, e quero parabenizar pelo trabalho que vocês fazem. Vocês conseguiram uma coisa extraordinária, vocês conseguiram implantar algo que funciona. Vocês têm hoje uma expressão muito importante, todo mundo conhece, falar 247, todo mundo conhece. Então, isso é muito legal. E eu espero, o mais importante para 2022 só vai ser legal se o Bolsonaro for expelido. É preciso terminar com isso. É preciso que tenha uma força capaz de vencer o Bolsonaro, porque o Bolsonaro faz muito mal ao país. Dificilmente se terá um presidente que tenha feito tanto mal. O Bolsonaro dificilmente será superado na sua capacidade de fazer mal ao país. O Brasil está com obstrução intestinal, tem que chamar o doutor Macedo. É isso aí, Juremir, obrigado. Léo, passo para você se despedir do pessoal também. Eu queria agradecer muito essa comunidade maravilhosa, eu queria dizer, inclusive, que essa conquista é uma conquista da comunidade. Aqui, o bom do Brasil 247 é isso, né? O Brasil 247 é uma grande família. E quando o Juremir falou, o Léo falou, tá vendo, Léo? E eu falo, tá vendo, comunidade que está assistindo? Isso é uma conquista nossa, isso é um trabalho que cada um aqui, né, que está assistindo, que está contribuindo, colocou um tijolinho para construir, que vai crescer muito, que sem dúvidas vai mudar essa história. Né? Já estamos mudando de rumo, os ventos já mudaram de direção. 2022 é ano de esperança, é ano que a gente vai comemorar o Réveillon para 2023 com uma ideia completamente diferente, já pensando no dia da papuda e não mais que dia ele vai cair. É isso aí. Obrigado, Juremir. Obrigado, Léo. Obrigado a todos aí. Grande abraço. Valeu, tchau, tchau.